Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 581. O despertar do Deus da Criação. 1000 anos atrás, na cidade de Michina, uma luz vermelha engoliu o céu, e um enorme meteorito rasgou a atmosfera, deixando um rastro de fogo atrás de si enquanto avançava em direção à Terra com força destrutiva. Damos ficou sozinho na Terra árida, olhando para a cena catastrófica que se desenrolava acima. Os habitantes da cidade já haviam sido avisados e evacuados. Mas Damos, nascido e criado nesta terra, recusou-se a abandonar o lar de seus ancestrais. A pressão aterrorizante no ar se espalhava pelas planícies. Os ventos ferozes estalavam as bordas de sua capa. Mesmo assim, Damos permaneceu imóvel, olhando fixamente para o meteorito que descia, aguardando em silêncio o fim inevitável. Mas naquele momento, uma luz divina e deslumbrante brilhou no horizonte distante. Damos se virou, protegendo os olhos da claridade, e viu um ser que nunca havia testemunhado antes. Uma presença que parecia rasgar o próprio espaço e correr direto em direção ao meteorito em queda. Ao redor da figura havia dezenas de placas de pedra brilhantes, cada uma delas brilhando com energia radiante e intensa. Em poucos instantes a figura colidiu com o meteorito. O céu e a terra ficaram sem cor. O mundo ficou em silêncio. Uma onda de choque massiva varreu a terra, levantando nuvens de poeira e detritos que se espalharam em uma onda violenta. Damos se protegeu das rajadas, com o coração batendo forte, e olhou para o céu em choque. Com uma explosão ensurdecedora, o gigantesco meteorito se estilhaçou no nada. A figura sagrada, no entanto, parecia esgotada de todas as forças e começou a cair do céu. Raios brilhantes de luz irrompiam de seu corpo, espalhando-se pela terra como estrelas cadentes. O que aconteceu? Damos murmurou, mal conseguindo compreender o que estava vendo. Sem hesitar, ele correu em direção ao local onde o ser havia caído. Quando Damos chegou, viu a figura caída imóvel no chão com os olhos fechados. Não havia sinal de respiração, e até mesmo a cor outrora radiante de seu corpo havia esmaecido. Damos olhou para o ser que salvara Michina. Lembrou-se da luz brilhante que se dissipara de seu corpo durante a colisão e pensou, talvez se eu devolver aqueles pedaços, ele possa recuperar sua força. Sem hesitar, Damos entrou em ação. Ele procurou pela área ao redor pelas grandes lajes de pedra que haviam caído e, com grande esforço, arrastou-as de volta para o lado do ser. No momento em que a primeira placa foi colocada por perto, um brilho fraco retornou ao ser. Então, como se respondessem a alguma força invisível, as placas restantes voaram de todas as direções, fundindo-se novamente ao corpo do Pokémon. Em poucos instantes, o ser foi totalmente restaurado, irradiando agora uma luz sagrada e deslumbrante. Flutuando diante de Damos estava um Pokémon diferente de tudo que ele já tinha visto. Humano, você me ajudou, disse o ser com uma voz calma e divina. Em troca, eu lhe concederei um desejo. Um desejo? Damos, impressionado com a presença à sua frente, hesitou por apenas um segundo antes de se curvar profundamente. Se for possível, desejo que minha terra natal floresça. O Pokémon, Arceus, estudou Damos em silêncio por um momento. Então, 5 das placas de pedra brilhante se separaram de seu corpo e se fundiram, formando uma joia repleta de energia vital. A cena mudou. Cidade de Michina. O dia do eclipse solar. Era o dia prometido, o dia em que Damos deveria devolver a joia da vida a Arceus. Arceus desceu de sua dimensão e entrou no mundo humano mais uma vez. Assim como antes, ele chegou ao grande templo construído em sua homenagem. Guiado pelos guardas do templo, ele atravessou os corredores de pedra em direção ao santuário interno, onde Damos o aguardava. Por fim, no vasto e aberto salão, Arceus estava diante do humano em quem um dia confiara. Você deve me devolver a joia da vida, disse Arceus simplesmente. Mas no instante seguinte, Damos, que estava em pé na frente dele, de repente levantou a mão e gritou. Ataque! Sem aviso, raios de luz ofuscantes dispararam em direção a Arceus de todas as direções. Arceus percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Os humanos, movidos pela ganância, o traíram. Quebraram o voto e buscaram a joia da vida para si. Uma fúria profunda e ardente surgiu dentro de Arceus. Seus olhos, antes dourados, brilharam carmesim de raiva. Ignorando o fato de que seu corpo ainda não havia se recuperado completamente, Arceus invocou o poder avassalador que havia dentro dele. Em quase um instante, tudo ao redor de Arceus virou cinzas e desapareceu, e Damos também perdeu a vida. Damos! Humanos! Vocês devem ser punidos. Em uma dimensão distante, Arceus, perturbado por sonhos de traição, de repente abriu os olhos. Sua voz, sagrada e estrondosa, ecoou pelo espaço. Fixando o olhar ao longe, Arceus alçou voo. No instante seguinte, ele voou em direção ao mundo humano. 5 de julho de 201, calendário da Aliança, verão. Uma massa repentina de nuvens escuras se formou sobre o céu claro de Michina. As nuvens espessas cobriram o céu, engolindo até o sol. Em instantes, o mundo mergulhou em uma escuridão sinistra. Era como se a noite tivesse caído. Os fazendeiros e Pokémon que trabalhavam nos campos olharam confusos, protegendo os olhos da escuridão. Eram apenas 10 da manhã, mas por que o céu estava tão escuro? Antes que pudessem entender, uma ondulação brilhante se espalhou pelos céus. A ondulação cresceu rapidamente, formando um enorme portal circular bem acima. Jatos brilhantes e caóticos de luz colorida irrompiam do centro. Então, emergindo do vórtice giratório, uma figura apareceu. Um Pokémon com olhos injetados de sangue e uma presença que abalou a terra. O que é isso? Os habitantes da cidade no chão olhavam para cima horrorizados e atordoados. Arceus pairou silenciosamente no ar, olhando para Michina com os olhos nublados pela fúria. O corpo de Arceus começou a brilhar com uma luz dourada ofuscante. Diante de sua testa, uma densa esfera de energia aterrorizante condensou-se rapidamente.
Chegou a hora do julgamento. Levantando levemente a cabeça, Arceus lançou a esfera de energia para o céu. Com uma explosão ensurdecedora, a esfera de energia detonou, liberando uma onda de choque monstruosa pela terra. Os céus escuros foram instantaneamente iluminados por uma luz vermelho-sangue. Da explosão, inúmeros raios de luz como meteoros caindo choveram sobre a terra. Bom, bom, bom. As explosões ecoaram uma após a outra enquanto os projéteis de fogo atingiam as terras agrícolas, as ruas da cidade, as florestas e os telhados das casas. Prédios desmoronaram. Incêndios ocorreram em toda a cidade. Os gritos de pânico de humanos e Pokémon foram abafados pelo rugido da destruição. Os moradores da cidade, sem saber o que realmente estava acontecendo, saíram correndo de suas casas em ruínas com seus Pokémon, desesperados para fugir. De repente, o sistema de transmissão de emergência da cidade ganhou vida. Caros cidadãos, Arceus, o deus da criação, despertou e está punindo a humanidade. Por favor, evacuem imediatamente para os abrigos de emergência localizados atrás do centro Pokémon. Caros cidadãos, a transmissão de emergência foi repetida 3 vezes, incitando os moradores da cidade a se movimentarem rapidamente. Aqueles que a ouviram correram em direção ao centro Pokémon. Não demorou muito para que o abrigo subterrâneo, construído bem a tempo, ficasse cheio de pessoas e Pokémon buscando refúgio. Dentro do abrigo, a policial Jenny e sua equipe Gravlit trabalharam com urgência para evacuar e manter a ordem, enquanto a enfermeira Joy e Chansey prestaram primeiros socorros e cuidaram dos feridos. Alguns moradores da cidade que saíram ilesos expressaram sua gratidão. Giratina estava certa. Arceus realmente acordou. Graças a Deus ouvimos o aviso de Giratina e construímos este abrigo antes do tempo. Mesmo assim, o medo enchia seus rostos. Sem o alerta precoce de Giratina, as consequências de hoje teriam sido inimagináveis. Estrondo. Em outro lugar da cidade, um garchão balançou suas garras poderosas, destruindo uma viga caída que bloqueava o caminho. Atrás dela estava uma jovem mulher com um longo casaco preto, seus cabelos dourados esvoaçando no caos. Sob os destroços caídos, alguns Pokémon fracos e presos se amontoavam, cercados por fumaça e chamas. Quando o feixe foi levantado, a luz inundou o ambiente, e os Pokémon olharam para seus salvadores, atônitos. Cynthia franziu a testa levemente enquanto olhava para o céu, onde Arceus pairava, envolto em uma fúria carmesim. Então ela se ajoelhou e falou gentilmente com o Pokémon preso. Você ainda consegue se mexer? Corra para o abrigo com os outros. O Pokémon hesitou, atordoado por um momento, antes que Cynthia e Garchomp os libertassem cuidadosamente. Verificando rapidamente se ainda conseguiam andar, Cynthia os colocou no chão. Os Pokémon soltaram gritos de gratidão e correram o mais rápido que puderam em direção ao abrigo. Cynthia soltou um suspiro silencioso de alívio. Levantando a cabeça, seus olhos claros fixaram-se na figura no céu. Então esse é o Deus que criou o mundo. Ela murmurou suavemente, com um toque de preocupação na voz. Enquanto isso, nos galhos altos de uma árvore imponente, um Ted de ursa franzia a testa, olhando para o céu distante e caótico. Ao lado dele, Mel flutuava silenciosamente com um raro olhar de solenidade cruzando seu rosto normalmente brincalhão. Os 2 membros da equipe de expedição dos grandes heróis assistiram com expressões sérias enquanto os aterrorizantes Pokémon no céu espalhavam destruição por toda a Terra. Até o viajado Mel ficou atordoado com a escala da devastação. No chão abaixo, Pokémon em pânico fugiam em todas as direções. Ted de ursa e Mel imediatamente correram para ajudar, guiando os Pokémon assustados para um lugar seguro, enquanto mantinham um olhar atento para o céu. Diante de um poder tão avassalador, será que os 2 conseguiriam enfrentar aquele Pokémon? O que eles deveriam fazer? Ao mesmo tempo, de volta ao rancho de Naoki. Naoki, que estava brincando alegremente com seus Pokémon, de repente recebeu uma mensagem de Giratina. Giratina, Naoki, Arceus acordou. Temos que agir rápido. A expressão de Naoki ficou séria. Ele se levantou de um salto, vestiu seu equipamento, colocou sua máscara característica e falou rapidamente com seu telefone Rotom. Rotom, entre em contato com Kyogre, Groudon, Mewtwo, Ho-Oh, Rayquaza e Calyrex. Diga a todos para se reunirem no mundo reverso imediatamente. Estamos partindo. Capítulo 582. As lendas chegaram. As chamas do julgamento divino queimaram a terra. Em poucos instantes, a outrora exuberante e próspera Michina foi reduzida a uma sombra queimada e destruída de si mesma. Uma fumaça espessa sufocava o céu. A cidade estava em ruínas. Campos de cultivo, cuidados com carinho pelos fazendeiros, foram reduzidos a cinzas fumegantes. A floresta ao redor, antes repleta de vida, estava crivada de crateras e árvores lascadas, cicatrizes deixadas pelo ataque. Acima de tudo, Arceus flutuava silenciosamente, frio e insensível, olhando para baixo com divina indiferença. Isto era justiça. Esse foi o preço da traição. Era isso que os humanos mereciam. Sem emoção nos olhos, Arceus lentamente voltou seu olhar para o antigo templo construído no topo do penhasco, um monumento erguido por humanos em reverência a ele. Foi aqui, há muito tempo, que a traição começou. Agora cairia como o resto. Arceus deslizou para frente, em direção aos portões do templo. Ele se lembrava claramente daquele lugar. Foi ali que Damo certa vez saiu para recebê-lo de braços abertos e uma faca escondida. Num estranho momento de déjà vu, Arceus fez uma pausa. Uma figura estava parada ali novamente. Mas desta vez não foi Damos. Em vez disso, era uma jovem garota, jovem demais para ter estado de pé naquela época, mas ainda assim segurava algo notavelmente familiar em suas mãos. Arceus, por favor, pare. Ela correu para frente, segurando uma joia brilhante. Ash e seus amigos seguiram logo atrás com os rostos tensos de preocupação. Arceus estreitou os olhos. Quem é você? Sou Xena, uma descendente de Damos, gritou a garota. Sinto muito pelo que meu ancestral fez com você. Esta é a joia da vida. Estou aqui para devolvê-la.
Com essas palavras, a expressão de Arceus suavizou-se brevemente. Mas no momento seguinte, sua fúria reacendeu. Enquanto Xeena gentilmente colocava a gema brilhante no pedestal de pedra diante dele, Arceus se lançou para frente, batendo com um casco dourado brilhante. Rachadura. A chamada joia da vida se despedaçou em fragmentos. Ashe e os outros ficaram congelados em descrença enquanto a voz de Arceus ecoava pelos céus. Você ousa chamar isso de joia da vida? Minha joia da vida é um fragmento de mim mesma. Ela não se quebra tão facilmente. Você me enganou de novo. A fúria de Arceus brilhou mais do que nunca. Uma aura vermelho-sangue se espalhou ao redor dele enquanto uma enorme esfera de energia começou a se formar em frente à sua testa. Sem hesitar, ele a liberou. Um raio de luz ofuscante rasgou o ar, atingindo o antigo templo com uma força aterrorizante. Num piscar de olhos, o templo inteiro foi partido ao meio, cortado no meio como se fosse por uma lâmina de luz pura. Nunca mais serei enganado por humanos, rugiu Arceus. Xeena cambaleou para trás, atordoada. Levantou as mãos e gritou por cima do estrondo da destruição. Arceus, por favor, me escute. Transcenda os limites do tempo e do espaço. Ela fechou os olhos e tentou alcançar o coração de Arceus, usando o poder dos laços, a antiga força espiritual conhecida como a voz do coração em sua linhagem. Por um breve momento, uma conexão ganhou vida. Mas tudo que ela viu lá dentro foi um vazio vermelho, um espaço retorcido cheio de raiva e traição. No instante seguinte, o link foi quebrado. Xeena foi jogada para trás e caiu no chão. Acima deles, o anel divino de Arceus, a roda dos 1000 braços, brilhava novamente, sua luz dourada pulsando violentamente. Uma nova esfera de energia se formou acima de sua cabeça. E então ele foi lançado para o céu. Estrondo. A explosão irrompeu como fogos de artifício divinos, banhando o céu com uma luz radiante. Mas a luz não era uma bênção. Era morte. A luz do céu refletia nos olhos de Ashe e seus amigos. Se aquele ataque acertasse, o templo inteiro seria reduzido a escombros em um instante. Não haveria como sobreviver. Nesse momento, 2 portais giratórios apareceram diante do templo, um azul e um roxo. Com um rugido ensurdecedor, Dialga e Palkia desceram dos vórtices. Posicionaram-se entre o templo e Arceus, protegendo Ashe e os outros do perigo. Você também escolheu ficar do lado dos humanos? A voz de Arceus ecoou, carregada de fúria. Dialga e Palkia gritaram em protesto, tentando argumentar com seu criador, mas Arceus respondeu com um bufo frio. Chamas giravam ao seu redor enquanto uma enorme tempestade de fogo irrompia de seu corpo. Um ciclone imponente de energia flamejante avançou direto em direção aos 2 dragões. Antes que pudessem se esquivar, o inferno atingiu. Palkia foi arremessada para trás, colidindo com a encosta de uma montanha. Dialga se chocou contra os destroços do templo, derrubando vários pilares ao atingir o chão. Bem ao longe, um telefone Rotom registrava silenciosamente toda a cena. O celular, enviado por um jovem treinador, transmitiu as imagens em tempo real para o telão do abrigo de emergência. Todos reunidos lá dentro assistiram, atônitos, ao caos que se desenrolava lá fora. Esse é Dialga, o Pokémon lendário que controla o tempo. E Palkia, aquele que governa o espaço. Alguém no abrigo os reconheceu imediatamente. Mas vê-los tão facilmente dominados por Arceus abalou profundamente os habitantes da cidade. Será que eles conseguem enfrentar o Deus da criação? Alguém murmurou. Ninguém tinha uma resposta. Todos os olhos permaneciam grudados na tela. Na tela, Palkia já havia se recuperado e lançado um poderoso rasgo espacial em Arceus. Mas o ataque desapareceu no momento em que ocorreu, absorvido sem esforço como uma gota d'água em um vasto oceano. O ataque de Palkia não teve efeito. Dialga, ainda deitado entre as ruínas do templo, carregou seu rugido do tempo e disparou. Mais uma vez, nada. Arceus permaneceu completamente ileso. Se até os Pokémon se opuserem a mim, não terei misericórdia, declarou Arceus, frio e resoluto. Nem mesmo suas próprias criações estavam isentas. Ele liberou outra onda aterrorizante de poder divino. Uma tempestade de energia dourada rugiu em direção a Dialga e Palkia. A pressão era sufocante. Diante de tamanha força avassaladora, os 2 dragões congelaram. Sua própria força empalideceu em comparação. Por um momento eles não se sentiram diferentes de Pokémon comuns. Eles fecharam os olhos, preparando-se para o impacto. Mas a dor nunca veio. Em meio à explosão, Dialga abriu lentamente os olhos. Diante dele estava uma figura imponente envolta em sombras e chamas, com suas asas abertas para protegê-lo do perigo. Era Giratina. Mas não estava sozinho. Atrás de Giratina, portais giratórios para o mundo reverso se abriam um após o outro. Daqueles vórtices brilhantes, mais Pokémon lendários emergiram. Um grande titã azul, coberto de manchas douradas e transbordando majestade primitiva. Kyogre. Uma figura humanoide alta com pelo rosa esguio e uma cauda longa, irradiando poder psíquico bruto. Mewtwo. Uma explosão de luz dourada cruzou o céu enquanto um arco-íris magnífico se formava sobre suas cabeças. Com um grito radiante, Roa surgiu, deixando um rastro de chamas de renascimento atrás de si. Então, um rugido profundo ecoou pelos céus. Um dragão negro e esguio surgiu das nuvens com seus olhos dourados fixos em Arceus. Rayquaza, o Pokémon das alturas celestes. E finalmente emergindo com um brilho digno, uma forma majestosa semelhante a uma coroa e uma presença calma e poderosa, Calyrex, o rei das colheitas abundantes. Justo quando Dialga pensou que tudo havia acabado, um estrondo ensurdecedor ecoou atrás dele. Estrondo. Dialga virou a cabeça instintivamente e viu uma figura colossal emergindo lentamente de trás do templo, elevando-se como uma montanha. Seu corpo irradiava calor intenso, e linhas douradas brilhavam como magma derretido através de sua carapaça vermelha e blindada. Esse é Groudon, o Pokémon do continente. Ash exclamou do chão. Brock, de pé ao lado dele, estava completamente sem palavras, com os olhos arregalados de descrença. Giratina está aqui, Groudon também. E Kyogre e até Rayquaza. O que está acontecendo?
Naquele momento, Ina, cuja visão era especialmente aguçada, de repente apontou para cima, acima da cabeça de Giratina. Olha ali. Ash e os outros se viraram para onde ela apontava. Pairando sobre a cabeça de Giratina, havia uma figura humana. A pessoa usava uma capa esvoaçante e uma máscara que escondia seu rosto. Essa é, murmurou Dawn. Essa é a lendária máscara Ciclizar. Os olhos de Ash se arregalaram e então se voltaram para Calyrex flutuando calmamente no ar ali perto. De repente, um pensamento lhe ocorreu. Era tão ultrajante que fez seu coração disparar. Aquela figura mascarada pode ser o Sr. Nauki. Ao lado dele, Brock também pareceu chegar à mesma conclusão. Ele olhou para Ash com ar de quem sabe, ambos se lembrando da visita ao rancho de Nauki no ano passado. Naquela época, eles se juntaram à equipe de expedição dos grandes heróis para ajudar Jirachi e viajaram para a região de Paldea. Foi lá que conheceram o Sr. Nauki Calyrex, e Pikachu teve a chance de treinar com Calyrex em uma batalha Pokémon. Agora, vendo essa cena se desenrolar, a resposta parecia clara. O Sr. Nauki era Máscara Ciclizar. O pulso de Ash acelerou. Ele olhou para os Pokémon lendários reunidos acima. Groudon, Kyogre, Rayquaza, Mewtwo, Giratina, Ho-Oh. Será que o Sr. Nauki realmente fez parceria com todos eles? No abrigo subterrâneo de Mishina, os habitantes da cidade ficaram atônitos com o que viram na tela. Um assombro silencioso os invadiu enquanto observavam os Pokémon divinos se reunirem um por um. Esses Pokémon. Será que eles realmente estão aqui para nos ajudar? Eu os reconheço. São Groudon, o guardião da terra, Kyogre dos oceanos e Rayquaza, o senhor dos céus. E ali está Calyrex, o rei das colheitas abundantes. Espere, olhe nas costas do Giratina. Tem uma pessoa. Meu Deus, é o Máscara Ciclizar. Ele está mesmo aqui, e trouxe todos eles com ele para nos proteger. Aplausos, suspiros e espanto percorreram a multidão. O povo de Mishina olhava fixamente para a tela, e o medo lentamente foi substituído por um fio de esperança. Naquele momento, uma percepção arrepiante passou pela mente de todos que assistiam. Aqueles Pokémon lendários, todos eles foram capturados por Máscara Ciclizar. E agora, Máscara Ciclizar os trouxe aqui para ajudar, assim como durante a grande crise em Hoenn no ano anterior. De jeito nenhum, alguém exclamou. Quão forte esse cara é para ter tantos Pokémon lendários ao seu lado? Um rei? Não, nem esse título era suficiente. Um campeão? Não, nem mesmo os campeões tinham esse tipo de poder. Não havia ninguém como ele. Isso é loucura. Preciso transmitir isso para a internet agora mesmo. Em poucos minutos, uma sala especial para transmissão ao vivo surgiu online. Espectadores do mundo todo começaram a chegar. Capítulo 583. No alto do céu, Rayquaza, Kyogre, Ho-Oh, Mewtwo e Calyrex flutuavam atrás de Nauki e Giratina. Cada um deles voltou a olhar para Arceus, que estava sozinho à sua frente. Arceus o encarou de volta com uma expressão indecifrável. Seu olhar finalmente se fixou em Giratina e no humano mascarado em pé sobre ele. Você realmente reuniu tantos aliados só para me impedir? Isso é inaceitável. Um tremor furioso ecoou na voz de Arceus. Giratina, de todos os Pokémon, havia reunido outros para apoiar os humanos. Todos vocês enfrentarão o julgamento divino. Enquanto a ira de Arceus transbordava, o céu inteiro se tornou vermelho sangue. Ondas de fogo divino irromperam de seu corpo e avançaram em direção ao templo como um inferno vivo. Em resposta, o olhar calmo de Mewtwo brilhou com uma luz azul intensa. Energia psíquica irrompeu em um pulso, formando uma enorme barreira de força para proteger a todos. As chamas atingiram a barreira. Em um instante, espalharam-se por sua superfície curva, sibilando e rugindo. Assim que a barreira encontrou o fogo divino, Mewtwo sentiu a pressão. A força por trás dela era imensa, muito além de tudo que já havia encontrado. Então este é o poder do Deus que criou o mundo. Rachaduras começaram a se espalhar pela superfície da barreira. De volta ao templo, Ash e os outros observavam a cena se desenrolar com medo crescente. Isso é ruim, disse Brock, franzindo a testa. Nem Mewtwo consegue segurá-lo. Nesse momento, uma voz aguda chamou atrás deles. Ei, você precisa sair daqui, este lugar não é seguro. Eles se viraram e viram uma figura familiar correndo em sua direção. É a senhorita Cynthia. Dawn gritou. Cynthia assentiu levemente. Seus olhos estavam fixos no céu, onde Pokémon lendários lutavam contra Deus. Sua expressão nunca pareceu tão séria. Quem era aquela pessoa mascarada diante de Arceus? Enquanto isso, a fúria de Arceus só aumentava. Você ousa ficar no meu caminho? Então seja esmagado. O fogo ficou mais intenso, e a barreira de Mewtwo tremeu sob a pressão. As rachaduras se alargaram, estendendo-se como teias de aranha pelo escudo. Dialga, ainda deitado em meio às ruínas, olhou para cima e cerrou os dentes. Isso não funcionaria. Mesmo que conseguissem deter Arceus agora, sua raiva não desapareceria. Seu ódio pelos humanos permaneceria. A única maneira de impedir isso completamente era voltar no tempo. Dialga voltou a olhar para as pessoas que estavam atrás dele, aquelas com corações e convicções fortes. Com um rugido liberou o poder do tempo. Ondas de energia temporal cercaram Ash, Cynthia, Kevin e os outros, elevando-os do presente e lançando-os rio acima, em direção ao passado. No momento em que suas figuras desapareceram, a barreira de Mewtwo finalmente desmoronou. As chamas divinas avançaram como uma onda gigante, varrendo em direção ao templo e aos Pokémon que as enfrentavam em desafio. E naquele instante, a voz calma, porém resoluta, de Nauki ecoou nas mentes dos Pokémon reunidos. Todos preparem-se. A batalha está prestes a começar. Todos vocês recebam julgamento. Com o rugido furioso de Arceus, os céus escureceram instantaneamente.
Uma tempestade negra se agitou acima, bloqueando o sol. Inúmeros meteoros flamejantes, castigos divinos em forma de energia sagrada, iluminaram o céu e caíram como uma chuva de meteoros sobre a terra. Estrondo. Mewtwo olhou para cima, com a expressão calma apesar da visão catastrófica. Mesmo diante do deus da criação, manteve a compostura. Canalizando imensa energia psíquica, Mewtwo invocou uma enorme barreira de luz, um escudo imponente destinado a conter o ataque. Bem acima, Rayquaza soltou um rugido desafiador. Seu corpo serpentino se enrolou como um raio enquanto disparava para frente. Transformou-se em um raio negro, descendo direto em direção a Arceus como uma lança divina. Uf! Tolice, murmurou Arceus. A placa voadora embutida no corpo de Arceus brilhou, liberando uma onda de energia. Rayquaza, a poucos centímetros do impacto, congelou repentinamente no ar. O ar à sua frente tremeluziu com uma distorção ondulante, como uma parede invisível. Rayquaza piscou confuso. E naquele momento, o corpo de Arceus brilhou com uma luz rosa deslumbrante. Um brilho ofuscante e devastador irrompeu, atingindo Rayquaza diretamente e lançando-o contra o penhasco abaixo. Mas assim que a fumaça subiu com o impacto, Kyogre emergiu de trás de Arceus em sua forma de reversão primordial. Seus olhos dourados e brilhantes se estreitaram em foco. Dezenas de anéis brilhantes surgiram ao redor de Kyogre. Em um instante, uma barragem de raios azuis brilhantes foi lançada de todas as direções, convergindo para Arceus. A luz brilhante envolveu o deus. O quê? Arceus grunhiu em choque. Ele realmente estava ferido. Mas sua surpresa rapidamente se transformou em fúria implacável. Imperdoável. Um raio de puro julgamento irrompeu da testa de Arceus e derrubou Kyogre no chão com um único golpe. Do outro lado do campo de batalha, Calyrex, o rei das colheitas abundantes, flutuava serenamente. Diante dele, uma enorme esfera de energia de fé brilhante começou a se formar, composta pelas orações e pela confiança de incontáveis Pokémon. Como Arceus ainda estava focado em Kyogre, Calyrex lançou o orbe. Ele voou pelo campo de batalha, atingindo Arceus de frente e fazendo o deus cambalear no ar. Arceus se virou, encarando o Pokémon calmo e equilibrado que ousou atacá-lo. Sem dizer uma palavra, uma torrente de chamas divinas surgiu de seu corpo em direção a Calyrex. Mas o rei das colheitas abundantes piscou para longe, teletransportando-se graciosamente para um lugar seguro. Bem acima, Ho abriu suas asas magníficas. Uma luz iridescente emanava de suas penas, fluindo sobre Rayquaza e Kyogre, restaurando suas forças. Juntos, os dois Pokémon lendários avançaram, voltando à briga. Rayquaza, Kyogre, Ho, Mewtwo, Calyrex. Cada um pairava em formação ao redor de Arceus, cercando-o em uma constelação radiante de poder divino. Arceus olhou feio para todos eles. E então, através do véu de luz divina, os olhos de Arceus encontraram os de Naoki. Montada em Giratina, Naoki sustentou seu olhar calmamente. Arceus, pare com isso. Naoki gritou. Damos estava sob o controle de outra pessoa quando ordenou o ataque. Ao ouvir o nome, a expressão de Arceus mudou, sua voz ficou amarga e fria. Damos. Mesmo que ele fosse controlado, isso não apaga sua culpa. Humanos são gananciosos. Para se apoderarem da minha joia da vida, eles se voltaram contra mim sem hesitar. Esse tipo de espécie merece punição. Naoki não disse nada. Ele entendeu. Não era um rancor que pudesse ser apagado com palavras. 1000 anos de dor e traição. Arceus não perdoaria tão facilmente. O que significava apenas uma coisa. Ash e os outros teriam que ter sucesso no passado. Somente mudando a história o coração de Arceus poderia ser libertado. E enquanto trabalhavam para fazer isso, ele e os outros manteriam a linha. Naoki estreitou os olhos e estendeu a mão através da rede de comunicação psíquica que Mewtwo havia criado. Em seu coração, ele transmitiu o próximo conjunto de instruções de batalha para todos os Pokémon de sua aliança. Mewtwo, proteja a cidade lá embaixo. Ho, concentre-se na cura. Rayquaza, ajude Kyogre e Calyrex. O resto de vocês, a próxima vez é sua. A voz de Naoki ecoou claramente pelo campo de batalha através do link psíquico de Mewtwo. No momento, apenas golpes do tipo elétrico, planta e água são eficazes contra Arceus. Todos deem o seu melhor. Um após o outro, os Pokémon responderam com determinação. Naquele momento, Dialga e Palkia, que haviam sido abatidos por Arceus, reergueram-se com os corpos golpeados, mas não quebrados. Com um grito determinado, alçaram voo e juntaram-se a Giratina e aos outros, formando uma frente unificada contra o seu criador. Dezenas de Pokémon lendários agora cercavam Arceus de todas as direções, cercando a divindade furiosa. A expressão de Arceus escureceu. Então, para surpresa de todos, ele riu. Muito bem. Agora entendo. Até aqueles que criei escolheram ficar do lado dos tiranos da humanidade. Sua voz mudou, trovejando com fúria divina enquanto uma luz dourada emanava de seu corpo. Nesse caso, não há mais necessidade de você existir. O poder da criação irrompeu como uma detonação. Um espectro brilhante de luz pulsava da forma de Arceus, expandindo-se como uma supernova. A Terra tremeu sob o peso de seu poder liberado. Enquanto isso, o mundo assistia. Em apenas 10 minutos, a notícia de última hora se espalhou como fogo pela internet. O deus da criação havia descido. E Máscara Ciclizar estava liderando uma equipe de Pokémon lendários em uma batalha para detê-lo. Dos centros Pokémon aos escritórios corporativos, dos salões de beleza às academias, tudo parou. Os treinadores pararam no meio da mordida. Os líderes de academia pararam entre os desafiantes. Os esteticistas largaram seus aparelhos de estilo. Todos pegaram seus telefones Rotom e ligaram a transmissão ao vivo, com os olhos arregalados enquanto testemunhavam a batalha do século. No último andar de um arranha-céu encanto, um homem de terno impecável reclinava-se em um sofá de couro. Seu cabelo curto estava penteado para trás e seus olhos de falcão estavam fixos em uma tela virtual flutuando à sua frente, brilhando com uma luz azul bruxuleante.
Um Persian descansava elegantemente a seus pés, ronronando enquanto o homem gentilmente acariciava sua cabeça com a mão enluvada. A tela exibia o impossível, uma batalha entre o deus da criação e uma coalizão de Pokémon lendários, todos aparentemente sob o comando de um humano mascarado. Observando o espetáculo se desenrolar, Giovanni, o líder da equipe Rocket, estreitou os olhos. Tantos Pokémon lendários, sob o controle de um treinador. Sua expressão se distorceu com ambição. Se esses Pokémon pertencessem à equipe Rocket, ele murmurou, nossa conquista do mundo estaria ao nosso alcance. Capítulo 584. Observando a figura alta na tela comandando os muitos Pokémon lendários, Giovanni foi forçado a se firmar. Quem é essa pessoa? Ele realmente tem tanta força. Giovanni ficou atordoado. Inicialmente ele presumira que o indivíduo mascarado fora simplesmente reconhecido por Pokémon lendários, viajando com eles por acaso. Mas agora, parecia muito mais provável que o treinador os tivesse conquistado com seu próprio poder. Mas quem seria ele? Com tanto poder, certamente não poderia ser desconhecido. Um rei regional? Um campeão? Perdido em pensamentos, Giovanni ligou para sua secretária Matori. Notifique os outros. Quero uma investigação completa sobre essa máscara de ciclizar, ele instruiu. Matori piscou surpreso, mas assentiu rapidamente. Sim, senhor. Assim que ela se virou para sair, Giovanni falou novamente. Espere. Sim, chefe. Matori se virou. Giovanni bateu lentamente na mesa com um dedo pensativo. Além disso, não o alerte. Seja ele quem for, não queremos fazer dele um inimigo. Tente entrar em contato. Seria melhor se nos tornássemos aliados. Matori fez uma pausa e então curvou-se levemente. Entendido. Na cidade Ecrutiak de Johto, dentro da Torre do Sino, os monges também se reuniram para assistir ao desenrolar da batalha divina. A notícia de que Ho havia aparecido na luta se espalhou. Assim que souberam, os monges pararam de cantar e se reuniram em volta de uma tela com os olhos arregalados. É realmente esse o Deus que criou o mundo? Aquele humano foi escolhido pelo Lord Ho? Os monges o encaravam com sentimentos contraditórios. Será que seu sagrado Rei Fênix havia sido subjugado por um humano? Nesse momento a imagem na tela mudou. Arceus lançou um ataque devastador direcionado diretamente a Ho. Senhor Ho, gritou um dos monges. Naquele momento, ninguém se importava com quem havia se tornado amigo ou lutado contra o Rei Fênix. O foco se voltou inteiramente para a oração. De mãos dadas, os monges começaram a entoar cânticos em uníssono, clamando por seu amado protetor. Vamos, Lord Ho. Por favor, fique seguro. Suas orações ecoaram pela torre sagrada. Eles não foram os únicos a reagir dessa maneira. Em Sino, dentro do abrigo subterrâneo de Mishina, os evacuados se amontoaram assistindo a mesma transmissão, com medo e confusão estampados em seus rostos. Lá na tela estava Arceus, o deus da criação, espalhando destruição sobre o mundo. E em desafio estava Giratina. Alguém finalmente sussurrou a pergunta que todos estavam pensando. Por que o deus criador está tentando destruir a humanidade, enquanto o Pokémon renegado a protege? Aqueles que não conheciam a história completa só confiaram no que viram. Giratina é quem está nos ajudando. Arceus é mau. Um garoto segurando um Pokémon de pelúcia se levantou e gritou para a tela com todo o coração. Giratina, você consegue. Não perca, Giratina. Mais e mais pessoas se juntaram, torcendo pelo Pokémon que antes era temido como vilão. Todos vocês serão julgados. A voz de Arceus ecoou dos céus. Do céu enegrecido, centenas de meteoros brilhantes, pedras de punição, caíram como chuva. Dialga gritou, sua voz ressoando por todo o campo de batalha. Ele voou para frente e liberou uma onda de energia temporal. As pedras que caíam brilharam e em um instante congelaram no ar. Agora, Naoki ordenou. Kyogre, pulso de origem. Calyrex, raio solar. Rayquaza disparou como um raio através do caos, sua forma escura e serpentina serpenteando ao redor de Arceus. Enquanto isso, Palkia distorceu o espaço ao redor, distorcendo a visão de Arceus e ganhando segundos preciosos para o ataque coordenado. Ao ouvir o comando de Naoki, Kyogre e Calyrex lançaram seus ataques de ambos os lados de Arceus. A luz escaldante do sol se reuniu rapidamente na frente de Calyrex, enquanto halos brilhantes começaram a circular ao redor de Kyogre, brilhando com a luz da espuma do mar. No instante seguinte, raio solar e pulso original dispararam simultaneamente, cortando o ar e atingindo Arceus de ambos os flancos. Pego de surpresa pela interferência espacial de Palkia e pelos movimentos rápidos de Rayquaza, Arceus não conseguiu reagir a tempo. Ambos os ataques acertaram em cheio. Ele soltou um rosnado profundo, com os olhos brilhando vermelhos de raiva. Como você ousa? Arceus, pare! Naoki gritou com as sobrancelhas franzidas de preocupação. Mas Arceus de repente voltou toda sua atenção para ele. Agora ele entendeu. Era esse humano. Foi ele quem reuniu os Pokémon lendários. Lutou ao lado de Giratina. Sabia até quais placas elementares estavam faltando em Arceus. Havia treinado para isso. Preparado para isso. O alvejava. Imperdoável. Uma aura divina irrompeu de Arceus. Uma onda de choque titânica explodiu, lançando Rayquaza e Mewtwo pelo ar. O espaço distorcido de Palkia foi instantaneamente restaurado ao normal, e o tempo congelado de Dialga se estilhaçou, e os fragmentos de julgamento, semelhantes a meteoros, começaram a cair novamente. Os segmentos dourados do corpo de Arceus, os anéis dos 1000 braços, brilharam com uma luz radiante. Então, uma a uma, as placas elementares apareceram, orbitando ao redor dele como estrelas. Elas brilhavam com poder ancestral, formando um círculo flamejante de julgamento. Dialga e Palkia ofegaram de horror. Seus olhos se arregalaram ao perceberem o que estava por vir. Eles se viraram para o humano nas costas de Giratina e gritaram desesperadamente, avisando-o para fugir, porque Arceus havia assumido sua verdadeira forma. Ele não estava mais se segurando. Isso é ruim.
murmurou Giratina, pressentindo o que estava prestes a acontecer. Ele se moveu imediatamente, tentando escapar com Naoki para o mundo reverso. Mas os olhos de Arceus nunca os deixaram. A barreira elemental formada pelas placas agora o protegia completamente. A ascensão do dragão de Rayquaza, o ataque psíquico de Mewtwo e o pulso de origem de Kyogre ricochetearam inofensivamente. O olhar de Arceus se fixou em Giratina e Naoki. Então sua voz ecoou como um trovão no céu. Todos os que se opõem a mim serão apagados. Uma luz ofuscante irrompeu de seu corpo enquanto ele avançava, cruzando o céu como um cometa. Era a mesma técnica que ele usará para destruir um meteoro enorme 1000 anos antes, incomparável em poder, além de qualquer tipo ou resistência. Uma verdadeira força da vontade divina. Se ele não tivesse impedido aquele meteoro, o mundo teria acabado. Agora, esse poder estava chegando para Naoki e Giratina. Enquanto o raio de energia divina rasgava os céus, Giratina convocou a energia do mundo reverso, tentando abrir um portal para levar Naoki em segurança. Não importa o quanto Giratina tentasse, ele não conseguia abrir um portal. Todo o espaço foi selado por Arceus. Não podemos escapar? Naoki estreitou os olhos. Calyrex, ele gritou bruscamente. No instante seguinte, a figura de Calyrex brilhou e apareceu ao lado de Naoki, sua expressão calma, mas determinada. Use esse movimento, Naoki ordenou. Eu estava esperando, respondeu Calyrex com compostura majestosa. Mesmo que estivesse diante do próprio Deus da criação, qual seria o problema? Pelo bem daquele que lhe dera uma segunda chance na vida, ele desafiaria até os céus. Naquele momento, o antigo rei de Galar se ergueu novamente. Naoki não disse mais nada. Não precisava. Calyrex já tinha entendido. Está na hora, disse Naoki baixinho. Ele ergueu o Tera Orb na mão e o arremessou para frente. Uma explosão de luz radiante envolveu Calyrex e num piscar de olhos, ele passou por uma terastalização com seus chifres brilhando com um brilho cristalino. Naoki colocou a mão sobre o pulseira Z em seu pulso. Uma chama verde brilhante se acendeu em seu braço enquanto o poder Z o percorria. Calyrex, use seu ataque mais forte. Campo fluorescente de radiância. Ele gritou, sua voz soando como um grito de guerra. Calyrex fechou os olhos e sentiu a torrente de energia fluindo sobre ele. Um zumbido ressonante soou. Uma onda massiva de energia do tipo grama irrompeu do corpo de Calyrex, espalhando-se como ondulações em um lago. Em segundos, um campo de flores exuberante e vibrante floresceu sob seus pés, estendendo-se sobre as montanhas em todas as direções. O cristal terastal brilhava com cores deslumbrantes, e o poder Z de Naoki o envolveu em uma chama verde vibrante. Calyrex abriu os olhos. Com um grito feroz, um raio esmeralda colossal surgiu de seus chifres, atingindo Arceus de cabeça. Não se superestimem. Arceus berrou. As placas elementares que orbitavam ao seu redor giraram mais rápido, e ele avançou através do feixe. Passo a passo, ele avançou, a luz divina brilhando cada vez mais forte. Naoki cerrou os dentes. Então esse, era o verdadeiro poder do Deus da criação? Nem mesmo Calyrex, abençoado com a vontade de milhões, alimentado pela energia Z e terastalização, conseguiu detê-lo. Mas então, um por um, os lendários Pokémon voaram para a frente. Groudon, Kyogre, Dialga, Palkia, Mewtwo. Cada um deles pousou atrás de Calyrex e Naoki sem dizer uma palavra, permanecendo firmes. Sem hesitação. Sem medo. Naoki se virou, atordoado com a determinação deles. Então sorriu. Uma explosão de luz radiante explodiu de cada Pokémon em uníssono. As lâminas do precipício de Groudon, o pulso de origem de Kyogre, o rugido do tempo de Dialga, o ataque psíquico de Mewtwo, o rasgo espacial de Palkia e o fogo sagrado de Ho, todos foram lançados no raio de Calyrex de ambos os lados. A luz esmeralda se transformou em um caleidoscópio de cores, muito mais forte do que antes. Arceus hesitou. Seu avanço parou. O poder que o pressionava tornou-se grande demais. Cercado por uma luz ofuscante, Arceus gritou de raiva. As placas elementares que o orbitavam liberaram uma onda de energia divina, envolvendo todo o seu corpo em um dourado radiante. Ele parecia um meteoro flamejante caindo do céu. Aceite seu castigo. Capítulo 585. Bum bum bum. Arceus, fervendo de fúria divina, abaixou a cabeça e usou o próprio poder da criação para conter o ataque combinado de Calyrex e dos Pokémon lendários reunidos. Cascos dourados se chocaram contra o ar vazio, como se desafiassem a gravidade. Contra a torrente de energia radiante e multicolorida, Arceus deu um passo à frente. O choque entre a energia criadora de Arceus e o movimento Z de Calyrex, imbuído de fé, enviou onda após onda de força para todos os lados. De cima parecia que o mundo inteiro pulsava, como se o próprio planeta estivesse prendendo a respiração. Apesar de usarem toda a sua força, os Pokémon lendários pouco mais conseguiram fazer do que deter o avanço de Arceus. Não conseguiram fazê-lo recuar. O impasse chegou a um impasse. Ainda não é suficiente? A expressão de Naoki ficou sombria. Um poder calamitoso surgiu do Calyrex terastalizado, reforçado pela energia Z e com a ajuda de Mewtwo, Dialga, Palkia e Kyogre primordial. Mas eles mal conseguiram conter Arceus. Quão poderoso é o verdadeiro criador? Em todo o mundo, os espectadores seguraram seus telefones Rotom com mais força enquanto assistiam ao impossível acontecer. A batalha que se desenrolava agora não era mais algo em que os humanos poderiam interferir. Não perca! Alguém digitou no chat ao vivo com as mãos trêmulas. Vamos, Calyrex! Aguente firme e máscara ciclizar. Você consegue, Calyrex, não desista. Uma enxurrada de mensagens de incentivo passou pela tela. E bem acima de Michina, Calyrex de repente sentiu algo diferente. De todos os cantos do planeta, uma nova onda de esperança e fé se formava, fluindo para ele como a luz do sol para as folhas. Esta era a vontade do povo. As pessoas estavam torcendo por eles. Eles acreditaram. Se isso ainda não for suficiente, então Urshifu, é a sua vez.
Naoki tirou uma pokebola do cinto e a soltou. Uma luz branca brilhou, Urshifu surgiu ao lado dele, imponente e calmo. Seus olhos focados se fixaram no ser divino à sua frente, e a energia fluiu através de sua postura estilo água. Urshifu, ataques crescentes. Com um aceno sutil, Urshifu saltou para o céu. Ele girou no ar, planando sobre o feixe de energia em forma de flor disparado por Calyrex. Então ele atacou. Jatos de água em espiral subiam por seus braços como serpentes marinhas gêmeas, convergindo para seus punhos cerrados. Com o impulso de uma onda quebrando, Urshifu desferiu seu golpe na testa de Arceus. O golpe fez Arceus cambalear um pouco, e seu olhar penetrante se voltou para o novo desafiante. Ótimo, pensou Calyrex. Agora, aproveitando a onda de fé recém-descoberta, Calyrex canalizou a energia para a flor radiante ao seu redor. Uma luz flamejou intensamente em seus chifres. Urshifu, com sua missão cumprida, girou no ar e pousou graciosamente. Com um zumbido, o raio de Calyrex se intensificou. Ele cresceu, ficando várias vezes mais espesso, mais brilhante, mais forte, e atingiu Arceus com uma força incontrolável. Bom! Uma explosão titânica rasgou o céu. Luz irrompeu em todas as direções como uma estrela em flor. O tremor secundário ecoou com um zumbido agudo reverberando por terra, mar e céu. E então, silêncio. Todo o ruído desapareceu, deixando apenas o zumbido de energia residual tremendo no ar. A energia violenta que se espalhava pelo ar interrompeu o sinal do rotom telefone que estava gravando a batalha. Dominado pelo choque, o rotom entrou em curto-circuito e desmaiou no local. A transmissão ao vivo ficou preta imediatamente. O que aconteceu? De jeito nenhum, quem ganhou? O mundo prendeu a respiração. Ninguém tinha resposta. Mishina, em um pico de montanha desconhecido. Arceus soltou um rugido de dor, seus cascos dourados tremendo enquanto ele cambaleava. As placas de origem que giravam ao redor de seu corpo de repente se estilhaçaram com um estrondo estrondoso, espalhando-se como meteoros brilhantes pelo céu e caindo no chão como estrelas moribundas. Seu brilho divino desapareceu. Flutuando como uma pipa quebrada, Arceus despencou nas ruínas do próprio templo construído em sua homenagem. Os céus se acalmaram. Os ventos silenciaram. O Deus que criou o mundo agora jazia imóvel nos destroços, com uma luz fraca pulsando fracamente em sua forma. Naoki pairava no ar, cercado por um círculo de Pokémon lendários solenes. Ninguém falava. Dialga e Palkia flutuaram para frente com gritos de ansiedade. Nenhum dos dois conseguia sentir a aura de Arceus. Será que ele realmente se foi? Só de pensar nisso, eles ficaram perturbados. Eles nasceram do poder de Arceus. E agora temiam ter acabado de testemunhar a morte de seu criador. Giratina desceu lentamente. Sua expressão era ilegível. Ao contrário de Dialga e Palkia, Giratina foi lançado no mundo reverso desde o início, sozinho, isolado. Ele deveria ter sentido raiva, até mesmo satisfação. No entanto, estranhamente, seu coração estava calmo. Com o tempo, ele passou a entender algo que não havia compreendido antes, que o mundo reverso sempre fora necessário para manter o equilíbrio. Talvez Arceus o tivesse enviado para lá não por punição, mas por responsabilidade. Talvez, há muito tempo, Giratina tenha entendido mal. Naoki desceu das costas de Giratina. Com os olhos de todos os Pokémon lendários voltados para ele, ele se aproximou de Arceus. Ele se ajoelhou silenciosamente ao lado do deus caído e colocou a palma da mão gentilmente na testa de Arceus. O poder de Viridian se agitou. Num piscar de olhos, Naoki sentiu todo o peso da dor de Arceus, sua fúria pela traição, as feridas profundas causadas pelo engano humano. Sinto muito, Arceus sussurrou Naoki através do fluxo de energia de Viridian. Damos não queria te machucar. Ele estava sendo controlado por outros, pessoas egoístas que só queriam roubar seu poder. São elas que merecem punição. O resto de nós, todos os outros, deveríamos ser gratos a você. Eu acredito nisso. Enquanto a energia curativa fluía, Arceus se mexeu levemente. Pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, a raiva dentro dele começou a se acalmar. Naoki fez uma pausa. Havia outro método que ele poderia usar. Um poder que ele havia adquirido há muito tempo através de uma receita especial. Um poder que podia acalmar o coração de um Pokémon tocando sua testa e recitando uma linha. Mas, isso era vergonhoso demais para dizer em voz alta. Não, não farei isso. Em vez disso, Naoki se levantou ereto, observando Arceus abrir os olhos lentamente. O brilho vermelho havia desaparecido. A luz divina havia retornado ao normal. Uma calma se espalhou pelo rosto do deus. Naoki piscou. Isso significa que Ash e os outros devem ter conseguido. Arceus estava acordado novamente e sua raiva havia desaparecido. Finalmente acabou. Naoki e Arceus se entreolharam. Então, Naoki disse gentilmente, vou pegar seus pratos agora. Esperem aqui um pouquinho. Ele se virou e olhou para Mewtwo. Você pode me dar uma mão? Mewtwo assentiu silenciosamente. Logo depois, com o poder combinado da telecinese de Mewtwo e a orientação de Naoki, os pratos espalhados pelas montanhas foram reunidos e devolvidos a Arceus. Arceus observou os dois em silêncio. Algo naquela visão despertou uma memória antiga, um momento perdido no tempo. Damos! Arceus murmurou com a voz baixa e nostálgica. Naoki. Conforme cada prato retornava ao seu devido lugar, um brilho divino irradiava mais uma vez do corpo de Arceus. As placas de origem lentamente retomaram sua órbita ao redor de sua estrutura dourada. Arceus deu um leve aceno para Naoki, uma rara expressão de reconhecimento. Nesse momento, do outro lado do templo, um raio de luz brilhou, revelando as figuras de Ash, Cynthia e seus companheiros, retornando do passado. Arceus voltou seu olhar para eles e então flutuou suavemente para cima. E naquele momento, algo milagroso começou a acontecer. O templo em ruínas começou a se restaurar. Pedra por pedra, as estruturas quebradas se reconstruíram. Os incêndios que devastaram a cidade desapareceram sem deixar vestígios. Edifícios desmoronados se ergueram novamente, e pontes destruídas se reconstruíram, atravessando rios mais uma vez.
Mel e Ted de Ursa, que estavam ajudando os Pokémon a evacuarem nos campos, ficaram em silêncio atordoados, observando a cena se desenrolar com admiração. Era como se o próprio tempo estivesse reescrevendo a história, corrigindo o que deu errado. No lago abaixo do templo, o trio da equipe Rocket olhava incrédulo enquanto o nível da água subia diante deles. Então, nas patas de Meow, a joia da vida verde que Jamie segurava desapareceu de repente em um flash de luz, desaparecendo sem deixar vestígios, como se nunca tivesse existido. A luz dourada do sol atravessou as nuvens, banhando Arceus com luz. 5 novas placas de origem se materializaram e se juntaram às que orbitavam ao redor dele. O passado havia mudado. E com ele o futuro também. Naoki observou a cena se desenrolar com olhos pensativos. Como Ash e os outros devolveram a joia da vida para Arceus no passado. Isso significa que Arceus nesta linha do tempo ganhou 5 placas adicionais. Ele lembrou que na linha do tempo original, o trio Rocket havia coletado a joia no futuro. Então, a história teria apagado completamente essa versão da joia? Ao refletir sobre essa mudança no destino. Ei, Senhor Máscara de Ciclizar! Uma voz familiar gritou, quebrando o momento. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 586. O verdadeiro criador. Naoki se virou e viu Ash, Dawn, Brock, Xena, Kevin e Cynthia correndo em sua direção. Cynthia também? Naoki piscou surpreso. O grupo parou, seus olhos naturalmente se voltando para o homem mascarado que acabará de lutar ao lado das lendas. Ash e Brock estavam visivelmente animados, ansiosos para falar, mas a hesitação os impediu. Havia algo não dito entre eles, algo que não sabiam bem como dizer. Enquanto isso, Xena e Kevin olhavam para Arceus ao longe. A compreensão surgiu rapidamente. Era a figura misteriosa diante deles que se opusera a Arceus e protegera Michina. Eles se curvaram levemente em profunda gratidão. Muito obrigado por salvar a todos. Naoki simplesmente balançou a cabeça, indicando discretamente que não era nada. Cynthia o observava atentamente, seus olhos dourados pensativos e curiosos. Ela estava intrigada com aquela figura mascarada, tão calma, tão poderosa, mas sua educação como nobre e campeã de sino a impedia de agir fora de hora. Ela não arrancaria a máscara de ninguém. Só conseguia continuar pensando em silêncio. Nesse momento, Brock se lembrou de algo importante. Espere. Agora que a joia da vida foi devolvida, esta terra não deveria ter se tornado árida novamente? Antes que alguém pudesse responder, Arceus flutuou até ele, radiante novamente com Dialga e Palkia ao seu lado. Sua voz profunda e solene ecoou pelo templo. Esse poder não veio de mim. Foram seus ancestrais que trabalharam incansavelmente ao lado dos Pokémon para nutrir esta terra. Sua vitalidade vem da união entre os corações humanos e os Pokémon. Ah, entendi agora. Brock exclamou ao perceber. Atrás deles, Naoki observava a conversa com um sorriso suave. É hora de irmos, ele disse calmamente. Calyrex assentiu em concordância. O dia tinha sido extraordinário, mas era hora de voltar para casa. Com o Deus Criador acalmado e o equilíbrio restaurado, Giratina abriu um portal para o mundo reverso. Este não estava mais acorrentado por antigos ressentimentos. Ash e os outros se viraram ao som do vórtice. Viram a figura mascarada Naoki, montada em Giratina. Você já está indo embora? Ash perguntou rapidamente. Naoki assentiu. Então, sem dizer mais nada, Giratina e o grupo de Pokémon lendários voaram para o mundo reverso, com o portal giratório se fechando atrás deles. Ash e seus amigos estavam na beirada, acenando com toda a força. Tomar cuidado. Sob a luz quente do sol poente, Dialga e Palkia deram uma última olhada antes de retornarem às suas dimensões. Agora, apenas o grupo de Ash e Arceus permaneceram. Arceus estava no topo do templo restaurado, olhando para o horizonte banhado em luz dourada. Seu mundo é lindo, Ash. Ash piscou e então deu um sorriso gentil. É mesmo. Arceus se virou para ele com os olhos mais suaves agora, e então voou para o céu. Banhado pelo brilho do pôr do sol, Arceus sentiu algo diferente, algo humano. Finalmente entendi. Eu também faço parte deste mundo. Assim como todos os outros Pokémon, ele poderia viver nele, crescer com ele, até mesmo lutar como um deles. Quando esse pensamento passou por sua mente, ele se lembrou do humano mascarado que estava diante dele. Naoki, nunca pensei que você seria forte o suficiente para me desafiar. Não vou esquecer disso. Tudo bem, entendi. Da próxima vez, prometo que te levo comigo. Ok. De volta ao rancho, Naoki ajoelhou-se ao lado de Koraidon, que estava visivelmente emburrado. Ele acariciou a cabeça do orgulhoso dragão com carinho. A crise havia passado. Sua promessa Giratina fora cumprida, e todos os Pokémon lendários que vieram ajudar retornaram aos seus lares na Árvore do Mundo. E a batalha, um choque inimaginável de deuses, já havia causado um grande rebuliço na internet. Veículos de comunicação, treinadores e até mesmo regiões inteiras ainda estavam agitados. Fãs curiosos online do mundo todo estavam desesperados para saber o resultado da lendária batalha. Mas ninguém podia dizer com certeza, ninguém tinha visto como ela terminou. Quanto aos comentários que inundavam o feed, Naoki os leu com interesse moderado antes de perder o interesse. Mas uma grande crise havia sido resolvida. Agora era hora de retornar ao ritmo tranquilo da vida no rancho. Nesse momento, o telefone de casa tocou. Naoki se aproximou e pegou o aparelho, e um rosto familiar apareceu na tela, Ash. Senhor Naoki, Ash disse, com os olhos arregalados de excitação. Ash, o que te faz ligar para o rancho assim de repente? Perguntou Naoki fingindo confusão. Ash foi direto ao ponto. Calyrex ainda está com você? Naoki balançou a cabeça com um sorriso. Calyrex.
Ele disse que ficar no rancho estava começando a ficar um pouco chato, então ele partiu há um tempo para viajar pelo mundo. Pelo que eu vi, ele está por aí explorando, provavelmente experimentando todo tipo de coisa nova. Não muito longe dali, Calyrex sentou-se no sofá e soltou um suspiro silencioso. Ele não havia dito nada parecido. Mas vendo o esforço de Naoki para manter sua identidade escondida, ele silenciosamente decidiu entrar na brincadeira. Ash piscou surpreso. Ah? Então talvez, aquela pessoa não fosse você mesmo? Naoki ergueu uma sobrancelha. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Achei que Máscara Ciclizar fosse você, Ash admitiu honestamente. Naoki riu baixinho. Como assim? Eu fiquei aqui no rancho o tempo todo. E Paldia fica bem longe da região de Sino. Levaria pelo menos 7 horas só para chegar lá. Ash pareceu decepcionado, mas a expressão não durou muito. Ele rapidamente se animou. Bem, se eu tiver a chance, quero lutar com Máscara Ciclizar. Naoki. Era noite em Sino. Ash e seu grupo estavam hospedados no centro Pokémon em Mishina e prestes a jantar. Bem, eu tenho que ir. Vamos comer. Vou visitar o rancho se tiver oportunidade. Até a próxima, Sr. Naoki. Ash disse com um sorriso. Naoki sorriu calorosamente. Até mais. A tela ficou escura. Era noite em Sino, mas ainda era início de tarde na região de Paldia. Depois de usar o movimento Z mais cedo, Naoki havia queimado bastante energia e agora se sentia um pouco sonolento. Depois do almoço, ele se aninhou com algumas Evolutions na sombra da casa da fazenda e tirou uma soneca. Mas no meio do sonho, Naoki de repente ouviu uma voz suave e etérea, como um sussurro levado pelo vento. Naoki, vem aqui. Os olhos de Naoki se abriram de repente. Pairando na frente dele havia uma esfera de luz dourada brilhando suavemente, flutuando suavemente no ar. Ele se levantou de um pulo. O que é aquilo? Antes que ele pudesse organizar seus pensamentos, o orbe, aparentemente sentindo que ele estava acordado, começou a flutuar em direção à porta. Naoki olhou incrédulo. Isso era algo que realmente existia no mundo Pokémon? Ou ele estava sonhando? Ele virou a cabeça. As Evolutions que dormiam ao lado dele ainda estavam aconchegadas em paz, mas algo não estava certo. Eles não estavam respirando. Os olhos de Naoki se arregalaram. Não foram só as Evolutions. Tudo ficou congelado. As folhas flutuando no ar estavam suspensas no lugar. A cortina, agitada pela brisa, permanecia imóvel como uma pintura. Até os papagaios grasnando de antes pairavam imóveis no céu. O próprio tempo havia parado. Dialga? Ele imediatamente pensou no Pokémon que governava o tempo, mas não. Aquele não parecia ser o poder de Dialga. Era outra coisa. Algo mais profundo. Após um breve momento de hesitação, Naoki se levantou, calçou os sapatos e caminhou silenciosamente em direção à porta. Esperando por ele logo depois da entrada estava o orbe brilhante, ainda balançando suavemente no lugar. Ao vê-lo se aproximar, o orbe começou a flutuar para frente. Passou pelos campos, deslizou silenciosamente pelo rancho e pairou sobre o grande lago em seu centro. Então, sem aviso, deslizou por uma fenda tênue no espaço uma entrada para o mundo reverso. Naoki seguiu em frente. Através de céus distorcidos e terrenos retorcidos, a luz brilhante o conduziu para as profundezas daquela estranha dimensão. Depois de várias voltas, a luz finalmente pousou no topo da árvore do mundo, bem no meio do parque da guilda da equipe de expedição. Naoki olhou para ele confuso e surpreso. Quem é você? Ele perguntou. Em resposta, a luz pulsou. Então, tudo começou a mudar. Um brilho dourado se expandiu para fora, e de dentro desse brilho emergiu uma forma familiar e divina, seu corpo irradiando luz sagrada, sua forma de 1000 braços orbitando graciosamente sua estrutura. Naoki engasgou. Este era Arceus, o Pokémon com quem ele havia lutado pouco tempo antes. Mas algo estava diferente. Não havia placas de pedra orbitando seu corpo. Nenhum sinal das placas elementais da criação. Foi então que ele percebeu. Espere. Será que essa é a verdadeira forma de Arceus? O original? Quando esse pensamento inspirador veio à tona, a figura divina finalmente falou. Você conheceu meu avatar, mas eu sou o único e verdadeiro Arceus, o criador deste mundo. Capítulo 587. O incrível labirinto e a expedição heroica. Arceus? Naoki congelou, atordoado pela presença diante dele. Este não era o avatar ou clone de Arceus que ele havia encontrado durante a batalha. Este era o verdadeiro Arceus, o ser divino original que existia além de todos os mundos, um deus criador que nunca havia sido derrotado. Na história registrada, Arceus só apareceu uma vez, séculos atrás. Desde então não houve sinal dele. Espere um segundo. Arceus não deveria existir além da estrutura de todos os universos? O que ele estava fazendo ali em seu humilde ranchinho? Como se estivesse lendo seus pensamentos, o que de fato estava acontecendo, Arceus observou Naoki em silêncio. Não havia necessidade de falar. Como um deus onisciente e onividente, ele compreendia as perguntas no coração de Naoki. Vim aqui com um propósito, disse Arceus calmamente. Naoki piscou. Qual propósito? Arceus se virou ligeiramente. Seu olhar se voltou para a guilda da equipe de expedição na base da árvore do mundo. Por um breve instante, sua expressão carregou um traço de admiração. Eu criei muitos mundos. Alguns só com humanos. Alguns só com Pokémon. E outros onde ambos coexistem. Só nos mundos Pokémon vi civilizações se formarem. Pokémon se reunindo, apoiando uns aos outros, criando comunidades. Eles chamam esses lugares de guildas de expedição. Mas em mundos onde humanos e Pokémon coexistem, esse tipo de sociedade Pokémon independente nunca surgiu. A maioria dos Pokémon nesses mundos depende dos humanos para alimentação, abrigo, viagens e batalhas. Mas agora, algo apareceu aqui que desafia tudo isso. Algo que não deveria ser possível neste mundo. Arceus voltou seu olhar para Naoki. Sua voz divina era suave, mas ressonante. É por isso que eu vim. Naoki se assustou. Franziu a testa, o desconforto transparecendo em sua voz.
Você está aqui para destruir a árvore do mundo? Não, respondeu Arceus, balançando a cabeça gentilmente. O que você e seus Pokémon construíram é uma nova possibilidade. Uma união baseada na confiança, não na dependência. Por isso, desejo lhe dar algo. Naoki finalmente soltou um suspiro que ele não percebeu que estava aprendendo. Você quer me dar alguma coisa? Ele repetiu, ainda tentando acompanhar. Mas Arceus não respondeu imediatamente. O mundo ao redor de Naoki de repente começou a brilhar. Num piscar de olhos, a árvore do mundo, o rancho, a guilda e todo o resto desapareceram. Ele agora estava em um lugar vasto e surreal, repleto de luz cósmica rodopiante e profundidade infinita. Era um espaço diferente de tudo que ele já vira, algo entre o sonho e a realidade. Antes que ele pudesse reagir, a cena se transformou novamente. Um clarão radiante varreu o vazio. Um a um, mundos inteiros se desdobraram como flores desabrochando, novos reinos nascendo em um horizonte infinito. Então, Arceus falou mais uma vez. Sua voz ecoou pelas estrelas. Eu criei muitos mundos, como você pode ver agora. Mas nem todos são pacíficos como aquele que você chama de lar. Muitos estão à beira do colapso. Mundos onde os Pokémon sofrem e correm o risco de extinção. A visão brilhou, e Naoki viu um planeta repleto de Pokémon. Era um mundo sem humanos, onde apenas Pokémon viviam. Em um canto daquele mundo, uma equipe de resgate composta inteiramente por Pokémon cumpria sua rotina diária. Eles exploravam áreas selvagens, coletavam recursos e se apoiavam como uma verdadeira família. Mas bem acima, no vazio do espaço, um meteoro colossal estava voando em direção ao planeta a uma velocidade assustadora. O coração de Naoki deu um pulo. Ele entendeu instantaneamente o que Arceus estava tentando lhe mostrar. Não era uma visão qualquer. Era sobre a equipe de expedição de heróis. Como se percebesse sua compreensão, Arceus continuou falando calmamente. Eu te observei por muito tempo, mesmo através de incontáveis mundos paralelos. Mas só você, só esta versão de você, é diferente. Só você foi capaz de nutrir esta árvore. Que ela seja conhecida de agora em diante como a árvore do mundo. Você conheceu seu Pokémon por obra do destino. E através desse vínculo, algo verdadeiramente incrível cresceu. Até eu, a criadora deste mundo, não consigo deixar de me maravilhar. Arceus se virou para ele, sua luz dourada quente e radiante. Agora, vou ajudá-lo a realizar seu último desejo. É hora de estabelecer formalmente a equipe de expedição do grande herói. Com um suave pulso de seu poder divino, Arceus transportou Naoki de volta ao topo da árvore do mundo. De repente, a fonte que antes ficava no coração da guilda da expedição desapareceu. Em seu lugar, ergueu-se um enorme portão ornamentado, que girava com energia cósmica, um portal que brilhava com símbolos de tempo e espaço. Naoki só conseguia olhar com admiração. O que é isso? Ele perguntou. Arceus falou com reverência. Este é o portal do tempo e do espaço, minha criação. Ele se conecta a todos os universos existentes. Nos termos do seu mundo, você pode chamar o que está além de uma masmorra misteriosa. Seus Pokémon da equipe de expedição podem entrar nele para explorar, ajudar Pokémon de outras dimensões e salvar mundos que estão à beira do colapso. Naoki, é por isso que eu vim. Peço a você e aos Pokémon bondosos que confiam em você que viajem para esses mundos distantes. Ajudem os necessitados. Protejam o que precisa ser protegido. Naoki piscou, pego de surpresa. Arceus estava pedindo a ele, recrutando-o, para liderar uma equipe de resgate interdimensional? Ele não sabia como responder. Esse era o tipo de coisa com que ele costumava sonhar acordado. Um labirinto misterioso no topo da árvore do mundo, um portal para aventuras infinitas, onde os Pokémon poderiam vagar, encontrar tesouros e tornar o mundo um lugar melhor. Mas agora que era real, ele hesitou. Este portal de tempo e espaço conectava todos os universos, não apenas os pacíficos. Podia conectar-se a mundos com Red, Green ou até mesmo a equipe Rainbow Rocket. A ideia lhe deu um arrepio na espinha. Ele conseguiria lidar com Red e o Green, mas se encontrassem a equipe Rainbow Rocket, pode ser perigoso, até fatal. Arceus viu o medo em seu coração. Não precisa se preocupar, disse ele suavemente. Este portão só pode ser atravessado por aqueles que são gentis, nobres e que amam Pokémon de todo o coração. A escuridão não pode passar. Mesmo assim, Naoki se sentia inquieto. E se os Pokémon que ele enviou para esses outros mundos estivessem feridos? Ele olhou seriamente para Arceus e perguntou, posso dizer não? Não havia raiva na expressão de Arceus. Ele simplesmente olhou nos olhos de Naoki. E então, sem dizer uma palavra, o cenário mudou novamente. Naoki viu um planeta após o outro. Mundos em chamas. Mundos tremendo em ruínas. Mundos silenciados no gelo. Ele viu a queda do meteoro. Uma erupção massiva. Nuvens em forma de cogumelo se erguendo enquanto tempestades de fogo e terremotos devoravam a terra. Ele viu Pokémon aterrorizados gritando por socorro. E em meio ao barulho, duas vozes soaram claramente. Miau. Pica. Naoki se virou e notou algo surpreendente. Em algum momento todos os Pokémon que viviam na árvore do mundo acordaram. Estavam agora reunidos atrás dele, observando em silêncio a visão que Arceus projetara, com os rostos transbordando de emoção. Pica. Que triste, Pikachu murmurou. Mei. Eles se foram. Isso é assustador. Choramingou ao Cremi. Mei. Aquele Pokémon disse, se formos ajudá-los, eles ficarão bem? Perguntou o pequeno Cido criado por Gogoat. Ao ouvir isso, os Tatsujiri se animaram e responderam em uníssono. Tatsu. Então devemos ajudá-los. Talvez possamos até convidá-los para se juntar à guilda. Arceus se virou para a multidão. Vocês querem ajudar aqueles Pokémon? A expressão de Naoki se contraiu. Internamente ele pensou, que lhama divina astuta, tentando conquistá-los tão facilmente. Os Pokémon hesitaram por um instante. Seus olhos se voltaram para a guilda de expedição da árvore do mundo. Eles se lembraram do que Naoki lhes dissera uma vez. O objetivo da equipe de expedição é ajudar Pokémon necessitados. Lembrando disso, alguns Pokémon deram um passo à frente com determinação.
Au, uivou Dragonite confiantemente. Um por um, mais Pokémon surgiram. Todos se viraram para Naoki com os olhos brilhando de determinação, como se dissessem, nós também os ajudaremos. Assim como Meu e Ted de Ursa fizeram antes de nós. Naoki ficou sem palavras. As coisas tinham chegado a esse ponto. Ele não conseguia mais detê-las. Depois de um longo silêncio, ele finalmente falou. Tenho apenas uma condição. Arceus inclinou a cabeça. Diga o que quiser, eu honrarei. A voz de Naoki era firme. Você deve garantir a segurança de todos. Arceus pensou por um momento. Então, relembrando alguns dos avanços tecnológicos do mundo humano, assentiu. Eu lhe concederei as pulseiras de teletransporte de Arceus. Enquanto um Pokémon usar uma, ela será ativada em qualquer situação de risco de vida e teletransportará o usuário de volta para a guilda imediatamente. Naoki piscou surpreso. Espera, isso é possível? Parecia exatamente o recurso de retirada de emergência dos jogos. Arceus assentiu novamente. Eu sou o deus da criação. Para você, sou um ser onisciente e onipotente. Enquanto ele falava, uma esfera brilhante de luz dourada flutuou do peito de Arceus e foi em direção a Naoki. Naoki olhou atentamente. Era um elegante dispositivo branco, incrustado com um padrão que lembrava o design dos 1000 anéis de Arceus. Um telefone Arceus? Naoki o reconheceu instantaneamente. Em Pokémon Legends, Arceus, este era o mesmo telefone que Arceus havia presenteado o rei Oakari. Além disso, continuou Arceus, este é um telefone Arceus, uma ferramenta que criei. Com ele você pode monitorar o status de cada Pokémon durante uma expedição. Se algum estiver em perigo, você será alertado imediatamente. Então, você poderá ir ajudá-lo ou enviar outra pessoa. Naoki olhou silenciosamente para a lhama divina. Arceus realmente pensou em tudo. Ele pegou o telefone Arceus. No momento em que a tela se iluminou, várias características familiares o saudaram. Parecia um cruzamento entre uma Pokédex e uma lista de guilda. Arceus já havia registrado todos os Pokémon da Árvore do Mundo no celular. Mewtwo, Kyogre e até Groudon estavam listados. Naoki tocou no ícone de Mewtwo, e um cartão de informações detalhadas apareceu. Pokémon, Mewtwo. Altura, 2,0 metros. Peso, 122,0 kg. Tarefa atribuída, nenhuma. Localização atual, Árvore do Mundo. Condição, saudável. Abaixo dele havia um registro de carreira, não muito diferente de um currículo. É calendário da Liga, 5 de julho, ano 201, Mewtwo observou um ser que afirmava ser Arceus. Parece que você já descobriu como usá-lo, disse Arceus. Agora vá. Vá ajudar os Pokémon e os mundos que precisam de você. Assim que as palavras saíram de sua boca, uma luz dourada radiante brilhou ao redor de Arceus. Momentos depois, sua figura divina desapareceu completamente. Ele havia partido da Árvore do Mundo e deste mundo. Naoki permaneceu em silêncio, atordoado, olhando para o telefone Arceus em sua mão. Por um breve momento, tudo pareceu surreal, como um sonho. Ao redor dele, os Pokémon da Árvore do Mundo olhavam para as pulseiras que tinham aparecido de repente em seus membros ou corpos. Ao lado deles, uma pilha de braceletes extras brilhava suavemente, claramente destinados a futuros novos membros. Arceus já havia planejado o que estava por vir. Capítulo 588. Arceus e Giratina. Os Pokémon já tinham ouvido tudo antes. Eles sabiam exatamente para que serviam aquelas pulseiras. Treeco gritou animadamente, Chafu. Agora não precisamos mais nos preocupar com perigos. Se algo desse errado durante uma expedição, as pulseiras os levariam instantaneamente de volta à segurança da Árvore do Mundo. Chansey assentiu em concordância. Quando todos retornassem, ela usaria bagas de Oran, leite Gogoat e cinza sagrada para curar suas feridas adequadamente. O líder temporário da guilda, Wigglytuff, irradiava orgulho. Ele se aventuraria em outros mundos com Charizard, coletaria pedidos de missão e os afixaria no quadro de pedidos da guilda para que todos aceitassem. Uma conversa animada começou por todos os lados. Guiarados resmungou que administraria adequadamente a loja de suprimentos, garantindo que todos tivessem os itens necessários para as aventuras. Os pais de Palmote se comprometeram a cuidar de suas galinhas e coletar ovos frescos para preparar refeições nutritivas para o time. Pikachu e Miau disseram que fariam o melhor que pudessem para administrar a taverna Pokémon, servindo vinhos refrescantes de frutas vermelhas aos exploradores cansados que retornavam para casa. Tropius anunciou que cultivaria bananas deliciosas para agradar a todos. A família Treeco disse que trabalharia duro nos pomares e campos da guilda, cultivando frutas e vegetais para garantir que ninguém passasse fome. Naoki ouviu a enxurrada de vozes de Pokémon planejando suas contribuições e sentiu uma mistura de desamparo e orgulho silencioso. Ele entendia o entusiasmo deles. Era como se finalmente tivessem encontrado um motivo para usar todas as habilidades que haviam treinado tanto para aprender. Se Arceus realmente tivesse garantido a segurança deles, não haveria necessidade de se preocupar. Ainda assim, Arceus mencionou que outros humanos também poderiam passar pelo portal do tempo e espaço. Enquanto a equipe Rainbow Rocket foi impedida de entrar, o que dizer de Red e os outros? Naoki imaginou brevemente uma cena em que Red vagava pela Árvore do Mundo e começava a desafiar sistematicamente todos os Pokémon lendários, um por um. Isso seria muito caótico. A menos que um Pokémon servisse de guia, era improvável que alguém acabasse ali por acaso. Depois de dar algumas instruções finais à guilda Pokémon, Naoki deixou o prédio da expedição. Ele ainda precisava encontrar Meu e Ted de Ursa e explicar tudo o que havia acontecido. Quando Arceus apareceu, ele tinha saído com tanta pressa que não levará seu telefone Rotom, e o telefone Arceus não tinha função de chamada. Agora que Arceus se foi, o tempo neste mundo voltou ao normal. Quando Naoki voltou para o rancho, ele encontrou Koraidon e Ciclizar ansiosamente procurando por ele. Assim que o avistaram, um grupo de Pokémon correu até ele, bombardeando-o com perguntas sobre para onde ele tinha ido.
Naoki deu um tapinha na cabeça de Ciclizar e explicou com um sorriso irônico. Eu? Acabei de conhecer um Pokémon incrível. Ele quer que eu e todos na árvore do mundo ajudemos Pokémon de outros mundos que precisam ser salvos. Coraidon assentiu com um olhar sério, enquanto Ciclizar inclinou a cabeça em confusão. Então Naoki caminhou ao lado dela, explicando pacientemente o encontro em detalhes enquanto entravam na casa. Ele era Arceus, mas não aquele com quem lutamos antes. Esta era sua verdadeira forma. No mundo reverso, Arceus ainda não havia retornado ao seu próprio reino. Ele pairou silenciosamente acima dos céus da dimensão distorcida, olhando para Giratina. O Pokémon renegado estava esparramado na ilha flutuante de flores do céu, folheando vídeos em um telefone Rotom como se não tivesse nada melhor para fazer. Desde que voltou de dar uma aula para Arceus, Giratina sentiu que todo o seu humor havia atingido um novo nível. Não se sentia mais tão irritado quanto antes. Agora, esparramado preguiçosamente em um canteiro de flores do céu no mundo reverso, ele mordiscava uma maçã e se preparava para sua parte favorita do dia: ouvir as mensagens dos fãs. Rotom, leia os comentários humanos para mim. Giratina disse com um grunhido de satisfação. Imediatamente Rotom zumbiu ao abrir a página de Giratina nas redes sociais. Com alguns cliques, começou a ler em voz alta as últimas mensagens dos fãs. Um usuário chamado Rosa Negra disse: "Ah, Giratina, conte-nos o que aconteceu. Qual foi o resultado daquela batalha?" Lábios vermelhos flamejantes diz: "Quem venceu essa luta? Você derrotou totalmente o deus da criação, não é?" Charizard invencível diz: "Eu sabia. Você tinha que vencer. Se não vencesse, Michina teria sido completamente destruída." Giratina assentiu com satisfação presunçosa. Claro que venceram. Aquele tal Deus Criador não era tão assustador assim, no fim das contas. Dito isto, nem mesmo Giratina esperava que as coisas acontecessem como aconteceram. No passado, ele desafiou Arceus inúmeras vezes, sabotando, provocando e até mesmo emboscando-o, mas sempre falhou. Mas desta vez deu certo. Pela primeira vez, Giratina sentiu que Arceus não era imbatível afinal. Até mesmo o Criador do mundo poderia ser superado por Pokémon e humanos nascidos naquele mesmo mundo. Enquanto Rotom examinava o feed de tendências, ele de repente engasgou de excitação. Isso é loucura, Rotom. A popularidade da sua batalha contra o Criador ultrapassou 100 milhões de visualizações. Pessoas do mundo inteiro estão falando sobre você e a máscara Ciclizar. Nossa, seus seguidores aumentaram em 12 milhões nas últimas horas, Rotom. Os olhos vermelhos de Giratina se abriram de repente, com um brilho de orgulho brilhando neles. Eu superei Calyrex? Perguntou ele, esperançoso. Rotom rapidamente abriu o perfil de Calyrex e relatou com um tom envergonhado. Não, o Calyrex ganhou 20 milhões de fãs. Giratina congelou. Tudo bem, esse Pokémon não é como os outros. Além disso, Calyrex realmente tinha sido a estrela da batalha contra Arceus. Aqueles fãs, merecidos. Giratina admitiu a derrota nesse aspecto, sem ressentimentos. Mas quando estava prestes a relaxar novamente, Giratina de repente sentiu uma sensação estranha, como se algo o estivesse observando. O que é isso? Ele imediatamente se sentou e olhou ao redor, com os olhos semicerrados e examinando o céu. Não havia nada à vista. Foi só impressão minha, murmurou Giratina franzindo levemente a testa. Mas no segundo seguinte, com o canto do olho, Giratina avistou uma figura flutuando bem alto, uma que parecia inconfundivelmente com Arceus. As pupilas de Giratina diminuíram. Espera não. Esqueça, parecia. Esse era o Arceus. A percepção repentina fez o corpo de Giratina tremer e num instante, 1000 pensamentos passaram por sua mente. Arceus estava aqui em busca de vingança? Ele estava planejando aprisioná-lo no mundo reverso para sempre? Nesse momento, um suspiro profundo e antigo ecoou pelos céus, ressoando através do próprio tecido da dimensão. Pairando no ar, Arceus olhou para Giratina. Seus pensamentos voltaram ao momento em que ele criou Dialga, Palkia e Giratina. O mundo não poderia funcionar sem todos os três. Dialga garantiu o fluxo do tempo. Palkia estabilizou o tecido do espaço. E Giratina? Giratina não foi um erro. Ele e o mundo reverso eram vitais, servindo como o espelho que mantinha o equilíbrio e a estabilidade. Somente quando os três trabalhavam juntos o mundo real poderia permanecer intacto. Mas Arceus não previu uma coisa: o ressentimento de Giratina. Acreditava-se que ele havia sido banido, jogado fora. 3 séculos atrás, Giratina causará distorções no tempo e no espaço em toda a região de Izui. E mesmo assim, Arceus não o puniu. Ele simplesmente invocou um humano para resolver o caos. Agora, séculos depois, Giratina uniu forças com os humanos mais uma vez. E desta vez, desafiou seu próprio avatar. Essa foi a gota d'água. Uma luz sagrada começou a irradiar do corpo de Arceus, ofuscante e avassaladora. A energia ondulou pelo céu, lavando o mundo reverso com pressão divina. O corpo de Giratina enrijeceu. Ficou preso ao chão, incapaz de se levantar, esmagado sob o peso daquele poder radiante. Ao lado, Rotom se movia em pânico, tentando freneticamente ajudar. Tentou contatar Naoki. Nada. O sinal estava completamente bloqueado. Giratina rangeu os dentes. Então, uma voz profunda ecoou pelo ar. A voz da origem. Você entende o que fez de errado? O tom divino de Arceus ecoou pelo mundo reverso, não deixando espaço para fuga, nenhuma chance de desafiar. Giratina cerrou as mandíbulas. Errado? O que eu fiz de errado? Os pensamentos de Giratina estavam girando. Espere. Será que Arceus descobriu as palavras caluniosas que postou na internet? Ah, não. Giratina congelou como uma criança pega em flagrante. Ficou deitado no chão com os olhos arregalados de pânico. Arceus olhou para o Pokémon trêmulo e falou lentamente. Eu esperava que você entendesse tudo sozinho, mas você me decepcionou. Essas palavras perfuraram o coração de Giratina como uma lâmina.
Para ele, Arceus não era apenas o criador. Era como um pai poderoso, inalcançável, mas profundamente respeitado. Mesmo que Giratina sempre falasse em causar problemas ou buscar vingança, no fundo, sempre considerará Arceus sua figura paterna. E agora, o mesmo pai estava dizendo que estava decepcionado. Eu entendo agora, sussurrou Giratina. Depois de tudo que aconteceu recentemente, a verdade finalmente veio à tona. Arceus não o exilou como punição. Ele o colocou no mundo reverso pelo mesmo motivo que confiou a Dialga o tempo e a Palkia o espaço. Giratina foi criado para manter o equilíbrio, para sustentar o mundo real ao lado deles. Arceus soltou outro suspiro, antigo e pesado. Vocês são todos importantes para mim, disse ele. Sem Dialga, o tempo deixaria de fluir. Sem Palkia, o espaço mergulharia no caos. E sem vocês, o mundo real perderia seus fundamentos. Giratina ficou imóvel, atordoada. Ele nunca havia dito aquelas palavras antes. Então, por favor, acrescentou Arceus gentilmente, não traia a confiança que depositei em você. Com isso, sua figura dourada brilhou intensamente e então desapareceu lentamente até desaparecer completamente. Desta vez, ele realmente havia partido. O peso sobre o corpo de Giratina se dissipou, mas não imediatamente. Permaneceu em silêncio por um tempo, perdido em pensamentos. Somente depois do que pareceu uma eternidade, ele lentamente alçou o voo novamente. O que fazemos agora? Rotom zumbiu ao lado, ainda abalado. Isso foi assustador, Rotom. Giratina virou a cabeça para seu parceiro e lançou um olhar sério. Ajude-me a escrever um esclarecimento. Rotom pescou. Esclarecimento? Esclarecimento de quê, Rotom? Esclareça que Arceus não é um Pokémon maligno, respondeu Giratina, em tom solene. Ele é o maior deus do mundo. Capítulo 589. As histórias da Árvore do Mundo e a nova jornada de Naoki. 20 de julho, ano 201 da Liga. Meio mês havia se passado desde o incidente em Meshina, mas a excitação em torno de Arceus, o criador do mundo, e sua batalha com o Pokémon lendário não havia diminuído nem um pouco. Pessoas em todos os lugares ainda discutiam entusiasticamente as identidades e a força dos Pokémon lendários envolvidos, e especialmente como a figura misteriosa conhecida como Máscara Ciclizar conseguiu capturá-los. Durante esse tempo, várias pessoas que sabiam que Calyrex havia estado no rancho de Naoki vieram interrogá-lo, suspeitando que ele pudesse ser a Máscara de Ciclizar. O prefeito Thomas, Kelly e Ivan estavam entre eles. Naoki respondeu com sua calma habitual, explicando que Calyrex havia se entediado com a vida no rancho e decidido viajar pelo mundo. O prefeito Thomas ficou desapontado ao ouvir isso, mas pensando em todas as dificuldades que Calyrex enfrentou, ele sinceramente esperava que os Pokémon vivessem uma vida melhor e mais pacífica. Quando Geeta veio perguntar, Naoki deu a mesma desculpa. Mas ao contrário dos outros, ela permaneceu firme em sua crença de que ele era Máscara Ciclizar. Mesmo sem provas, não havia como convencê-la do contrário. Com o tempo, a curiosidade pública se afastou do rancho, e o incidente de Arceus chegou silenciosamente ao fim. Naoki voltou sua atenção para os Pokémon que viviam na Árvore do Mundo. Graças ao incrível labirinto presenteado por Arceus, a guilda da equipe de expedição do Grande Herói, localizada no topo da Árvore do Mundo, iniciou oficialmente suas operações. Cada Pokémon ali tinha uma função. Alguns formavam esquadrões de exploração, enquanto outros apoiavam a equipe como parte da divisão de logística. Os esquadrões de exploração eram formados por Pokémon fortes e aventureiros que entraram no labirinto misterioso para explorar áreas desconhecidas, reunir recursos e ajudar Pokémon em apuros. Enquanto isso, a equipe de logística permaneceu na sede da guilda, onde forneceu refeições, hospedagem, assistência médica e outros serviços essenciais para apoiar os exploradores. Wigglytuff era o mestre da guilda. Embora tecnicamente fosse um membro da logística, ele frequentemente participava de expedições, coletava informações, registrava pedidos de Pokémon que precisavam de ajuda e os transformava em encomendas para serem publicadas no quadro de avisos da guilda. Os Pokémon que concluíssem essas comissões receberiam recompensas em troca. A notícia desse sistema se espalhou rapidamente. Até mesmo Farfetch'd do rancho de Naoki decidiu se mudar para a Árvore do Mundo para poder treinar no labirinto e ficar mais forte. A Árvore do Mundo logo se tornou um lugar animado e próspero. Naoki compartilhou a notícia com Meu e o Ted de Ursa, que ficaram felizes. Mesmo assim, insistiram que queriam terminar de explorar a região de Sinnoh antes de retornar ao rancho. Naoki só conseguiu suspirar. Eles estavam tão determinados como sempre. Tendo cumprido sua promessa a Giratina, Naoki não tinha muito mais o que fazer. Além de cuidar da fazenda, ele passava a maior parte do tempo relaxando em casa. Quando Iono o visitava, eles assistiam a filmes de terror juntos com o Pokémon. Mas na maioria das vezes, Naoki podia ser encontrado usando o telefone Arceus que Arceus lidera, verificando os Pokémon que viviam na Árvore do Mundo. Mesmo quando ia ao banheiro, Naoki sempre levava o telefone Arceus. Às vezes ele ficava sentado ali por mais de meia hora, profundamente absorto em atualizações, enquanto Coraidon arranhava incansavelmente a porta do lado de fora. As informações naquele dispositivo eram simplesmente cativantes. Por exemplo, Farfetch'd havia se mudado recentemente para a Árvore do Mundo. Farfetch'd, altura, 1 metro. Peso, 24 kg. Missão atual, nenhuma. Localização, calabouço misterioso. Condição, levemente ferido. Abaixo está o registro detalhado da jornada de Farfetch'd no labirinto. 8 horas, 20 de julho de 201, calendário da Liga. Farfetch'd entrou no calabouço misterioso e começou sua exploração. E Farfetch'd encontrou um poderoso Beedrill e o derrotou rapidamente. Farfetch'd descobriu uma Oran Belry na floresta de Beedrill. Farfetch'd encontrou uma caverna misteriosa e pegou um amuleto amaldiçoado escondido lá dentro.
Farfetch'd decidiu se aprofundar mais e encontrou um poderoso Pokémon dragão. Após uma batalha árdua, ele triunfou e obteve uma presa de dragão. E Farfetch'd ajudou um Gible ferido a entrar na caverna. O Gible, curioso sobre a guilda de expedição mencionada por Farfetch'd, decidiu se juntar à equipe. Naoki ficou paralisado em choque ao ler a última linha. Farfetch'd recrutou um Gible? Gible, o Pokémon do tipo dragão e terrestre da região de Sinnoh, que evoluiu para o temível Garchomp, o poderoso símbolo da campeã de Sinnoh, Cynthia. Gibles selvagens são incrivelmente raros. E, no entanto, poucos dias depois de se aventurar no calabouço misterioso, Farfetch'd encontrou um e o recrutou. Isso deve significar que este Gible planejou retornar com Farfetch'd para a Árvore do Mundo. O registro terminou aí, sem mais atualizações por enquanto. Naoki estava ardendo de curiosidade, desesperado para saber o que aconteceria em seguida entre Farfetch'd e Gible. Mas naquele momento, um barulho estranho de arranhão veio de fora do banheiro. Gra! Veio o som de Koraidon arranhando a porta novamente. Naoki gemeu. Certo. Só um segundo. Estou quase terminando. Koraidon parou de coçar e esperou do lado de fora. O status de Farfetch'd não havia sido atualizado, então Naoki passou para outro Pokémon e seu cursor pousou no Cido. Cido já havia sido resgatado por Mewtwo e mais tarde orientado pelos Gogoats. Inspirado pela força deles, jurou se tornar um Pokémon igualmente poderoso. Então, quando a masmorra misteriosa apareceu, Cido ansiosamente se apresentou para treinar e resgatar outros Pokémon necessitados. Naoki imaginou que ele provavelmente estava treinando nas profundezas de uma masmorra. Mas no momento em que ele abriu a interface do Cido, ele ficou surpreso com o que viu. 7h38, 15 de julho de 201, calendário da Liga. Cido entrou no mundo Arceus 2357 através da masmorra misteriosa. Cido encontrou as espadas da justiça Cobalion, Terrakion e Virizion. A determinação de Cido em ajudar os outros tocou o coração dos espadas da justiça. Como resultado, ele foi acolhido como membro honorário e começou a treinar ao lado de Cobalion, Terrakion e Virizion. Os espadas da justiça ficaram profundamente intrigados pelos professores Gogoat, dos quais Cido falou. Eles contaram a Cido a história de Keldeo, como ele desafiou Kyurem, despertou o poder da espada sagrada e ganhou o título de um verdadeiro espadachim. Inspirado, Cido expressou um forte desejo de desafiar Kyurem também, mas Virizion rapidamente o impediu. Mais tarde naquela noite, Cido escapou sozinho para desafiar Kyurem. Foi rapidamente derrotado. A pulseira de teletransporte de Arceus foi ativada e o levou de volta para a Árvore do Mundo. Não querendo desistir, Cido retornou ao calabouço misterioso para desafiar Kyurem novamente. Desafio falhou. Cido desafiou novamente. Desafio falhou. Cido desafiou novamente. As palavras desafio falhou. Desafie novamente, repetidas com tanta frequência que Naoki teve que rolar 3 páginas inteiras antes de chegar à conclusão. Finalmente irritado mas também impressionado, Kyurem reconheceu o espírito implacável de Cido e o aceitou como um espadachim à sua maneira. Depois de expulsar Cido da caverna, Kyurem selou a entrada com gelo sólido, tornando o local inacessível a todos. Cido retornou às espadas da justiça. As 3 espadas Cobalion, Terrakion e Virizion ficaram atordoadas quando ouviram sobre o que ele havia feito. Naoki. Ele já conseguia imaginar o olhar vazio de Kyurem e o silêncio atordoado das espadas da justiça. Por fim, uma nova entrada apareceu na parte inferior, provavelmente uma nota gerada pelo sistema do telefone Arceus resumindo o resultado. A persistência e a resiliência de Cido atingiram novos patamares. Sua força aumentou significativamente e conquistou o reconhecimento e a amizade de Cobalion, Terrakion e Virizion. Cada membro da equipe de expedição tinha sua própria história, sua própria vida. Dali em diante, eles conheceriam novos Pokémon, fariam novos amigos e escreveriam novos capítulos em suas aventuras. Não importa se eles foram resgatados por Mewtwo ou convidados a se juntar à equipe de expedição dos grandes heróis, todos os Pokémon agora chamavam o mesmo lugar de lar. Com isso, Naoki não precisou mais se preocupar. Satisfeito, ele guardou o telefone Arceus, levantou-se e abriu a porta do banheiro, apenas para ver Koraidon agachado do lado de fora, esperando pacientemente. Hal? Quando Naoki saiu, Koraidon se animou, abanando seu enorme rabo alegremente. Naoki sorriu, estendeu a mão para acariciar a cabeça de Koraidon e disse calorosamente, vamos. É hora de começarmos uma nova vida também. E então, com o incidente de Arceus para trás, era hora de revisitar algo que ele havia discutido com Iono alguns meses atrás. No mundo Pokémon, o romance não vinha acompanhado de burocracia interminável. Se 2 pessoas se gostassem, podiam se registrar para se casar e morar juntas, era simples assim. Embora Naoki ainda achasse que as coisas estavam acontecendo um pouco rápido, ele havia compreendido que era assim que as coisas funcionavam neste mundo. E assim, ele escolheu seguir os costumes locais. Mas primeiro, Naoki queria se preparar adequadamente e visitar os pais de Iono com um presente atencioso. Naoki saiu seguido de perto por Koraidon. Tentou se lembrar de como as coisas haviam acontecido da última vez. Embora suas memórias de muito tempo atrás fossem nebulosas, ele se lembrava da história de Naoki com muita clareza. Se bem me lembro, Naoki e Iono iriam se casar neste ano. E se estivesse certo, seu pequeno nasceria em breve. O rancho estaria realmente completo, uma família, um lar e todos os seus companheiros Pokémon vivendo felizes juntos. Só de imaginar esse futuro de paz o coração de Koraidon se encheu de alegria. Hal!
Capítulo 590. Onde o futuro começa. Koraidon seguiu Naoki até a sala de estar. Naoki subiu as escadas até seu computador para ver que tipo de presentes seriam apropriados para conhecer os sogros no mundo Pokémon, enquanto Koraidon se jogou no sofá, sonhando acordado com o futuro deles. Desta vez, ele faria parte da jornada desde o começo, não como espectador, mas como testemunha de um novo capítulo. Palmot, que tinha acabado de voltar para pegar uma bebida, notou o sorriso bobo de Koraidon e perguntou: Palmot, por que você está sorrindo? Koraidon exclamou sem pensar: How? Eu estava pensando no bebê que Naoki vai ter. Palmot? Os olhos de Palmot se arregalaram em choque. Um bebê? O Naoki vai ter um bebê? Quando? Por que ele não sabia? Koraidon imediatamente percebeu que tinha falado demais e tentou disfarçar às pressas. How? Eu estava só chutando. Mas Palmot já estava perdido em sua própria imaginação. O bebê do Naoki. Isso significava que um humano pequenininho poderia vir morar no rancho e brincar com eles, assim como a Ana do lar quentinho do Slugma. Palmot, empolgado demais para se conter, Palmot saiu correndo e encontrou Slugma descansando na lareira. Ele deixou escapar a notícia de que o bebê de Naoki se juntaria a eles em breve e poderia se tornar amigo deles. O Slugma piscou lentamente e olhou para cima. Slu? Palmot assentiu animadamente. Palmot, e se o bebê de Naoki fosse como a pequena Ana, curioso, alegre e ansioso para fazer amizade com todos os Pokémon do rancho? Será que eles brincariam de pega-pega? Talvez até de esconde-esconde. Slu. Slugma soltou uma leve baforada de fumaça branca em confusão. Ele já tinha assistido o lar quentinho do Slugma com Palmot antes. Mas se me lembro bem, a menininha Ana não era filha da velha, certo? Não seria mais como uma relação de neta e avó? Era difícil manter o controle. Slugma desistiu de tentar entender. Dar presentes depende dos interesses do destinatário. Se for um treinador, escolha algo como uma Pokébola comemorativa ou um item favorito. Naoki murmurou enquanto percorria o guia de sugestões de presentes na tela do computador. Fazia sentido. Mas o problema era que ele nunca tinha conhecido os pais de Iono e não fazia ideia de que tipo de pessoas eles eram. Depois de pensar um pouco, Naoki pegou seu telefone Rotom e decidiu ligar para Iono para discutir o assunto diretamente. A ligação foi completada rapidamente e Iono riu quando ouviu o motivo da ligação. Espere, você realmente vem? Ela perguntou em tom de provocação. Na mente de Iono, conhecer os pais era um passo muito sério. Geralmente significava que o casal estava se preparando para o casamento. Claro, Naoki assentiu. Mas o problema é que eu não sei do que eles gostam. Não quero aparecer com o presente errado. Agora que estavam falando de algo importante, Iono também ficou pensativa. Meu pai era treinador quando era mais novo. Ele adora tudo relacionado a batalhas. Recentemente, eu o vi assistindo a partida do campeão Leon de Galar. Ele parece realmente admirá-lo. Quanto à minha mãe, ela é obcecada pelos pãezinhos apimentados da região de Johto desde que os comeu numa viagem. Ela sempre fala sobre como eram deliciosos. Então, Iono riu. Mas falando sério, qualquer coisa que você der a eles, eles vão adorar porque é de você. Naoki respondeu categoricamente. Eles não são você. Pãezinhos apimentados, hein? Sem problemas. Ele poderia ir até lá e pegar um pacote novo. Com a velocidade de Koraidon, ele poderia ir e voltar rapidinho. Quanto ao Leon, ainda mais fácil. Naoki imaginou que poderia mexer uns pauzinhos e pedir uma foto autografada ao Leon. Enquanto isso, Iono ainda estava ocupada aceitando desafiantes em sua academia. Já era quase agosto e com os torneios regionais da liga a apenas 2 meses de distância, muitos treinadores estavam correndo para coletar seus últimos emblemas. Após a confirmação da data da visita, a ligação foi encerrada. Iono foi cumprimentar seu próximo desafiante, e Naoki começou a fazer os preparativos para sua visita. Árvore do Mundo, Guilda de Expedição. Já fazia algum tempo que todos tinham começado a explorar a misteriosa masmorra escondida dentro da Árvore do Mundo. Durante esse período, os Pokémon trouxeram todos os tipos de itens da masmorra e fizeram muitos novos amigos ao longo do caminho. Hoje, enquanto se reuniam para relaxar e conversar após outra expedição, alguém de repente mencionou Naoki. Alguns Pokémon se lembraram de algo que ele disse uma vez. Naoki mencionou que quando ficasse mais velho, queria se aposentar e se mudar para a Árvore do Mundo para viver com eles. O Naoki também vai morar na Árvore do Mundo? Que incrível! Os Tatsujiris pularam de alegria. Os outros Pokémon também ficaram animados. Mas Treecos, um pouco mais prático, parecia preocupado. Chafu, mas não há casas nem camas humanas aqui. Naoki teria que dormir na floresta conosco? Se Naoki tivesse que dormir em um galho de árvore, ele poderia cair. Chansei estufou as bochechas, sem saber o que fazer. Nesse momento, um dos olhos do Treeco brilhou com uma ideia. Chafu, então vamos construir uma casa para o Naoki. A equipe da expedição fez amizade recentemente com alguns Pokémon construtores habilidosos na masmorra, artesãos veteranos que eram excelentes em construção. Com a ajuda deles, qualquer tipo de casa poderia ser construída. No momento em que a ideia foi compartilhada, todos os Pokémon concordaram entusiasticamente. Charizard ergueu suas asas orgulhosamente. Roarer, vou coletar madeira da masmorra. Sandshrew pulou de alegria e arranhou o chão com suas garras. Xaxá, vou ajudar a cavar a fundação. Pikachu abanou seu rabo em forma de raio. Picapi, eu posso usar o rabo de ferro para cortar madeira.
E assim os Pokémon entraram em ação, ansiosos para construir um lar para Naoki na árvore do mundo. Não apenas para ele, mas também para todos os Pokémon do rancho. Dessa forma, quando Naoki e seus Pokémon finalmente se mudassem, eles teriam um lugar aconchegante pronto e esperando por eles. Naoki não fazia ideia do que os Pokémon da árvore do mundo estavam planejando para ele. No momento estava ocupado demais se preparando para algo grande. Antes que ele percebesse, a data havia chegado, 1º de setembro do ano 201 da Liga. Hoje era o dia em que ele e Yono concordaram em visitar sua cidade natal. Desde o início da manhã, o rancho de Naoki estava excepcionalmente animado. Ao saberem de seus planos, os irmãos Indeedee, que agiram como cuidadores atenciosos, escolheram cuidadosamente uma roupa adequada para ele. Com precisão e prática, endireitaram cada dobra e consertaram sua gola. Aya! Exclamou alegremente a irmã mais nova de Indeedee. Naoki poderia em breve ter sua própria família e com ela, o rancho poderia um dia receber uma nova vida. Esse pensamento fez seus olhos brilharem de alegria. Claro, eles e Koraidon eram família para Naoki em todos os sentidos, mas ainda há uma diferença entre uma família Pokémon e uma humana. Se Naoki passasse todo o seu tempo com Pokémon e não tivesse nenhum humano com quem conversar, ele não acabaria se sentindo solitário, mas agora com Pokémon e pessoas ao seu lado, tudo ficaria bem. O irmão mais velho, Indeedee, ajudou Naoki a embalar os presentes, calmo e firme como sempre. Nos últimos anos, ele havia amadurecido, deixando de fingir ser um adulto responsável para se tornar um de verdade. Obrigado, disse Naoki calorosamente, pegando os presentes embrulhados dele. O velho Indeedee apenas assentiu discretamente. Ai! Naoki olhou para os Pokémon reunidos para se despedir dele. Suas expressões eram cheias de felicidade, orgulho e entusiasmo por ele, como uma família se despedindo de um irmão querido. Tudo bem então, estou saindo, ele gritou. Gal, Pamo, Aupu, Bonnie. Seguiu-se um coro de despedidas alegres. Com a caixa de presente segura, Naoki montou em Koraidon e partiu em direção à cidade de Levincia. Dentro da caixa havia presentes cuidadosamente escolhidos para os pais de Yono, uma foto autografada de Leon, campeão de Galar, produtos raros de campeão e um saco de pãezinhos frescos e cozidos no vapor, a especialidade local de Johto. Ele havia encomendado os pãezinhos com antecedência e os buscará naquela mesma manhã para garantir que permanecessem quentinhos e frescos. Afinal, qualquer atraso afetaria o sabor. Naoki expirou. Ufa! Conhecer os pais do seu parceiro pela primeira vez, era natural ficar nervoso. Estranhamente, ele não se sentiu tão ansioso nem mesmo quando enfrentou Arceus. Ele não sabia que tipo de pessoas os pais de Yono seriam. Gentis e acolhedores? Severos e críticos? Será que eles gostariam dos seus presentes? Será que ele causaria uma boa impressão? Sentindo sua atenção, Koraidon soltou um chiado reconfortante. Agás, tudo vai correr bem. Não se preocupe. Naoki piscou surpreso e depois riu. Como você pode ter tanta certeza se nunca passou por isso? Então ele acrescentou, meio curioso, meio divertido. Na verdade, eu nunca perguntei se Pokémon como você podem se apaixonar e ter filhos. Se não, como os Pokémon paradoxos se reproduziam? Koraidon arregalou seus olhos dourados, claramente pego de surpresa pela pergunta repentina. Agás, e então ficou completamente silencioso. Aquela troca estranha quebrou a tensão. Naoki não estava mais nervoso. Graças à interrupção perfeitamente cronometrada de Koraidon, ele se acalmou assim que os portões da cidade de Levincia apareceram. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.